Acesse www.novasampedro.com.br. Rádio Nova São Pedro, a rádio que você vê. Padaria Oficina do Pão, com pães quentinhos, sempre pronto para atender você. Deliciosos doces, salgados e nossa famosa pizza, vários sabores. Venha nos visitar na Avenida das Saudades, 288. Telefone 19-3483-1776. Aberto de segunda a sábado, das 6 às 22 horas. E aos domingos, das 6 às 13 horas. E depois das 18 às 22 horas. Padaria Oficina do Pão. Seu olhar é o seu cartão de visitas. É a sobrancelha certa que transforma completamente a sua expressão. Com a técnica, delicadeza e um designer totalmente personalizado, Mirella Nakbar valoriza a sua beleza natural e realça o que você tem de mais bonito. Extensão de cílios, efeito anime, volume 5D, volume brasileiro, designer de sobrancelhas, rena, alinhamento, acabamento impecável. Agende agora o seu horário e descubra o poder de um olhar marcante. Mirella Nakbar, beleza que começa no olhar. Agende seu horário, 19-99720-3262. Mirella Nakbar. Restaurante O Caipirão, comida caseira, Rodovia São Pedro Acharqueada, bairro Giocondo, telefone 19-99792-7546. Restaurante O Caipirão. Hospital Veterinário Dr. César, 24 horas com você. Emergências, consultas, exames, tratamentos. Aqui seu pet recebe atenção completa, sem hora marcada. Hospital Veterinário Dr. César. Ligue agora mesmo. 19-999-64-4512. Rua Cesário Azini, 298, Vila Rica, São Pedro. Hospital Veterinário Dr. César. Nakbar Marketing Digital. Venha divulgar com a gente sua marca ou comércio em evidência. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 19-99895-7003. 19-99895-7003. Nakbar Marketing Digital. Nós divulgamos você. Sua marca em evidência. Nós divulgamos você. Rádio Nova São Pedro, a rádio que você vê. Rádio Nova São Pedro, a rádio que você vê. Um super campeão do skate, um super atleta, medalhista paralímpico. Aqui na Nova São Pedro, eles apresentam Aqui é Esporte, toda quarta-feira, às 20 horas. Cri Duarte e André Oliveira apresentam Aqui é Esporte, toda quarta-feira, às 20 horas, na Nova São Pedro, a rádio que você vê. Estamos no ar, porque aqui é esporte. Mais uma vez, quarta-feira, 8 horas da noite, o seu programa semanal falando de esporte. Todos os esportes, não é isso, Andrezão? É verdade. Boa noite, pessoal. Tamo aí, aqui é esporte. Esporte. Tudo qualquer esporte que aconteceu na semana, debates. Conversa. E? É aquela zoeira, né? Ó, hoje nós estamos aqui com uma das pessoas que eu admiro pra caramba aqui na nossa cidade de São Pedro. Ele é multiatleta, ele é professor de educação física, da área de musculação, faz parte do São Pedro Futebol Clube, um projeto que vem projetando várias crianças e jovens aqui da nossa cidade e levando jovens também a grandes clubes no cenário regional e também nível nacional. É ele, nosso querido Ivan Tavares. E aí, Ivan, você tá bem? Boa noite, meus amigos.
Tá bonito, hein? Tá bonito esse cabelo meio bagunçado. É um metrosexual, Feijão. Não, são seus olhos. São Não, seus cara, sensacional. O cara que... É dos nossos, então. Dos nossos, que é dos nossos, metro, né? Metrosexual. Gente, a gente vai ter esse bate-papo bacana aqui, vamos falar sobre várias coisas, vários projetos que tem aí envolvendo o nosso querido Ivan. Tem muita resenha, com certeza. Tem muitas coisas que vai ser projetada, campeonatos que vão começar agora recentemente. E você que está em casa pode mandar sua mensagem, manda sua mensagem pra gente aí. Outra coisa, se você tiver afim de mandar pra gente praticando o seu esporte favorito, não importa qual que é o seu esporte, manda pra gente, a gente passa o vídeo aqui. Eu mandei para alguns amigos lá de São Luís, alguns amigos do Pará, né? Estou indo para o Pará em maio para fazer uma locução no Campeonato Paraense lá, então, por favor, pode mandar seus vídeos aqui para nós. Você pode mandar também pelo Nova Zap, você pode mandar, obviamente, se você quiser, pelo Instagram, pelo Facebook, né, através da conversa. Mas, se você quiser mandar pelo Nova Zap, você pode mandar em documento que vem com uma qualidade maior. É o código 19 999 36 6241. Vou repetir, 19, que é o código nosso aqui da região, 999 36 6241. Não é isso não, André? É verdade, isso aí mesmo. Manda o seu... E o formato do vídeo, como é que é? Velho? É verdade, gente. Imagina o seguinte, hoje em dia com a era da tecnologia digital, redes sociais, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Em vez de você mandar assim, você manda assim, ó. Não na vertical, você manda na horizontal. Por que na horizontal, Andrezão? Eu vou falar. Já que você perguntou, ele nem perguntou, mas... Porque no Nem YouTube... perguntaste nada. Não, mas eu já adiantei que ele vai O cara tá poderoso hoje. Minority Report. Minority Report. Esse menino. O que acontece? Esse formato aqui é o do YouTube, né? A gente está fazendo a live pelo YouTube, esse programa vai ficar gravado, a gente vai poder voltar, adiantar, enfim, depois que terminar vai estar gravado e você vai poder assistir a hora que você quiser, quantas vezes quiser, passar para os seus amigos, enfim. Então, se você mandar o vídeo, a gente vai passar nesse formato, né, Andrezão? É isso aí. E aí você manda pra gente, eu jogo taco. Legal. A gente gosta, a gente quer mostrar aqui é esporte. Então manda pra gente no formato vertical, horizontal, não na vertical. Eu sempre me confundo quando eu vou falar, mas ó, vertical é quando tá de pezinho aqui, ó. Modo Reels, né? Instagram. Instagram. Agora se você mandar assim, Modo Reels. aqui é modo YouTube. TV. Ou televisão, né? TV, ó, eu falo francês. Pensa o quê? Cara, um poliglota. Poliglota. Fala português e fala bosta pra caramba, né? Brincadeira, pessoal, mas você que tá assistindo, manda pra cá sua mensagem, porque afinal de contas nós vamos destrinchar, Ivan. Ivan, eu já conheço você de uma longa data, quando você era corredor, quando você representava a nossa cidade também no triatlo, né? Sim. E agora eu queria saber, como é que começou essa vida sua esportista? Conta um pouquinho pra gente como é que foi o início. Rapaz, começou como tudo na escola, né? Atletismo, né? Jogos, a gente tinha os interescolares, né, da vida. Interescola, né? Muito massa. Então, ainda tem, viu? Ainda tem. E começou aí, com corrida, né? Um cara não era bom na bola, jogava vôlei. Mas futebol era péssimo, eu gostava. Você não jogava bem futebol? Mas nunca, jamais. Caramba, sério? Sério. Poxa vida, Sério. cara. Pelo menos uma coisa que o cara é ruim aí, ó. A gente pode tirar uma casquinha na cara dele. Pelo menos isso a gente pode... A gente pode tirar sarro. Pode tirar sarro. Bastante, mas não... Não, a gente percebeu. O cara ganhava tudo, cara. O cara ia pros campeonatos, ele trazia tudo os troféus, medalha. Monopolizava Mas tudo. foi aí que a gente descobriu, né? Não é bom na bola, vamos correr, né? Mas não é isso. É a galera que, assim, que corre. Não dá uma bola pros caras, não? Não. Usain Bolt terminou a carreira como corredor profissional. O que ele fez? Eu vou jogar bola. Vou jogar bola na Jamaica. Meu irmão, você enfiava a bola pra ele. Ô louco, é muito absurdo. Ele corria mais que a bola. Não, ele corre demais, cara. Aquilo lá não podia. Ele tava humilhando as pessoas, ele humilhava as pessoas, gente. É muito rápido. Tá certo que na hora de dominar a bola também é uma patatada. Ele ganhava na corrida. Mas na corrida, Mas é uma coisa, resolveu. Mas aí você começou então fazendo atletismo na escola. E você começou fazendo o quê? Cara, eu corria as provas de fundo, né? Comecei com fundista. Era fundista. Essas provas mais longas, então assim, gostava bastante. Comecei com o atletismo, aí comecei a treinar com a Mali.
Então, fazendo atletismo Grande com a Mag. Mag que deu os primeiros passos lá atrás comigo. Bacana. Então, a gente começou a treinar atletismo, depois pro vôlei. Então, nessa fase minha da adolescência foi mais atletismo e vôlei. E no vôlei você se garantia também? Jogava bem, era levantador. Olha que o vôlei sim, o vôlei... Desgramado. O vôlei sobrava pra gente. desenrolava. Que sobrava pra bem. gente, não? E depois disso, deu um tempo, eu entrei pra faculdade, deu uma correria, dei uma pausa no esporte. Aí com 21 anos eu retomei. E foi onde eu comecei a voltar a correr, que foi quando também começou aquele hype das corridas de rua. Sim. Meados aí de 2012, mais ou menos. E aí não parei mais. Fui embora. Comecei com a corrida, fiquei uns 5 anos na corrida de rua mesmo. Depois veio o projeto do triatlo, né? Que a gente montou Uma equipe, né? aqui, né? Na época da gestão do Elinho, com o Claudinei. Né? Fizeram um baita apoio pra gente naquela ocasião. Nós estruturamos uma equipe, né? Começamos do zero. Porque até então você tinha uma iniciação, né? Sim. Mas não um projeto assim de levar competidores para levar o nome na cidade. Exatamente. E é importante, né, Andrezão? Nós éramos um grupo de atletas que ia representar a cidade. Ia representar a cidade. Exato, mas cada sem muito compromisso. Exato, sem compromisso. Mas muito bacana. Mas porque tem que começar assim os projetos. O Andrezão também é atleta, né? Corredor também. É importante fazer isso, né? Fomentar, né? Porque, por exemplo, começou com o Ivan, essa retomada do projeto representando a cidade, e depois começou a ficar mais grande, né? O projeto foi ficando maior, foi ganhando corpo, né? Foi ganhando atletas, né? Bons atletas que nós tínhamos na cidade. Também você como espelho, né? É importante, mas é importante você ter... Por exemplo... Exato. Melhor, né? Porque você imagina assim, eu vou começar a correr, certo? Mas aí você vai lá e você vê o cara que está passando o treino, não é um corredor nato, ou então ele até é corredor, mas é um corredor for fun, né, de diversão, não é uma pessoa que vai buscar resultado, né, que tenha pódios, títulos, isso ajuda pra caramba. Quer buscar alta performance. Alta performance, isso, que é o caso dele, porque tipo assim, eu lembro que eu via o Ivan todo final de semana, tava na tribuna, cara. O cara tava em todos os jornais, você olhava o jornal, era Ivan. Olhava o jornal, Ivan. Você entende? E normalmente a gente se trombava muito na Secretaria de Esportes. Porque eu ia lá levar as coisas do Projeto Skate, viu o Ivan, ficava conversando com ele, já conversava muito com ele, falei, cara, você manda bem demais, representou muito bem nossa cidade. Então aí você na linha de frente, eu tô dizendo, é uma puta de uma presença de marca, né, cara? É um estirpe, né, mano? É o que eu sempre falei, sempre teve muitos atletas muito bons. Eu nunca fui o melhor da equipe, mas eu fui o mais cara de pau. Eu era o cara que ia atrás. Não era melhor, não. O cara ganhava tudo os troféus. Você é louco. Pelo amor de Deus, tinha Ralph, tinha André, Carlinhos, então, os caras muito bons. Os caras bons, mas no meio de cobra você fica cobra. É lógico, você fica cascudo igual o Bozelli, você acaba ficando cascudo. Carlinhos também, porra, pedalava também, né? Muito, muito. Os caras muito bons. Então, assim, a gente foi formando uma equipe que foi ficando cascuda, né, cara? Luzia. Verdade, Luzia, gente boa demais. Então, assim, a Luzia aqui, né? A Luzia, verdade, eu falei com ela hoje. Luzia tem ela já está convidada. Ah, que bom, né? que bom. E ela, assim, ela trabalha esse período, mas ela falou, prometeu hoje, a primeira folga dela, ela vai marcar com a gente aqui. Então, tá combinado. Aí, Andrezão, obrigado, hein? Ó, tá valendo cada centavo do contrato, Feijão. Eu achei que ele ganha, hein? Você trouxe o cara certo, tá vendo? Trouxe o cara certo. O cara dos contatos. Paga os contatos. Mas voltando Desculpa, a gente é zoeira. Essas corta, perde a linha. Tá bem que tem que pegar um papel, Feijão, uma caneta, pra ele não perder o fio da meada. O cara ficou olhando pro cara bonito assim, ficou olhando de frente, ô Lu, é brincadeira, viu, Lu? Você tira os olhos que a minha mulher vai brigar comigo. Não, eu tô até aqui assim, ela treinou Muay Thai comigo, ela manda bem. Ela tá pesado agora, viu? Ela manda bem, você é louco. O Rodrigão tomou umas tapas na cara ontem dele. Rodrigão, cuidado aí que ela vai... O Rodrigão também é forte, mas tomar porrada nunca é bom, né? Obrigado, Feijão. Obrigado, Feijão, você é lindo. Caiu aqui, eu peguei. Obrigado, mas vamos falar a mesma coisa. Eu sei, a minha namorada também fala que eu sou bonito. Mas então, continua. Você então, não odeia a gente pra caralho. Mas a gente é tonto, né? A gente acredita. Mas aí você começou a treinar, começou a destacar a galera, como é que foi? Então, a gente, como eu falei, a gente era uma equipe, éramos atletas individuais, né? Cada um por si. Aí começamos a treinar junto, formamos uma equipe para treinar junto. E eu tinha muita amizade com o Claudinei na época, né? Falei, eu vou conversar com ele, ele me procura e falou, a gente tá com uma parceria com a Chelsea, assim, assado, vê aí a galera que tá fazendo a Copa, vamos
vamos tentar dar uma força para vocês. Montar a equipe. Montar a equipe de triatlo. Eram ajudas pontuais, não era nada certo. Ó, vou tentar, a gente tenta ver o que acontece. Primeiro ano foi assim, 10 atletas, nós conseguimos algumas inscrições, cortesias, para fazer a Copa durante um ano. Só que esse pessoal que começou, era um pessoal já cobra macaco velho, né, cara? Uns caras Um pessoal que já praticava por bastante tempo já. Fazia tempo, né? E conclusão, a gente se destacou. Uma equipe pequena conseguiu ficar ali batendo junto com as grandes, né? A gente na ocasião do primeiro ano, todo mundo, se não foi campeão da sua categoria, foi vice-campeão ou pegou top 3 no pódio ali naquela temporada. E isso acabou gerando uma certa atenção da prefeitura, né? Repercussão positiva, repercussão né? positiva, né? Aí, no segundo ano, nós pensamos, isso foi em 2014, no segundo ano a gente falou, e se a gente conseguir aí 15 atletas? Foi aí onde a gente começou a garimpar novos talentos, né? Através da escolinha? Através do projeto que a gente tinha. E esse projeto funcionava quando e como? Então, o projeto era o seguinte, a gente se reunia para treinar os finais de semana, né? Isso era independente. E o Claudinei ajudava a gente, a prefeitura, no caso, na época ali, com o Hélio, eles nos ajudavam com o transporte e com as inscrições, né? A gente tinha um ônibus, tanto é que o ônibus da educação era muito bacana. A forma como a gente chegava nas competições, o ônibus da Secretaria de Esportes, com logo, todo bonitinho de São Pedro, né? No segundo ano, o Claudinei conseguiu pra gente também os macaquinhos personalizados. Olha, que legal, então, assim, foi se criando uma estrutura. Você vai apresentando o resultado. Você tem resultado, pega o resultado vem, cara, vai tendo mais retorno. Sim. Então, o começo era, a gente ia por conta, pagava combustível, fazia um rateio ali. A gente ia. Opa, primeiro. Mas era limitado, porque você vai num carro por 5 pessoas, né? Era 5 atletas grandes, né? Então, tem isso levar também. Bike, não é só ir, tinha que levar as bikes, né? É verdade. Material, bike ocupa espaço. Nossa. Então, tipo, não dá. Imagina levar o André uma bike. O André não entra sozinho, o André já ocupa um carro inteiro. Imagina então, o André mais 3 do tamanho agora dele. Você imagina o André, ele vai sentar num busão. Ele vai ocupar o espaço de 2, cara. Exato. Vai ficar meio de flanco, assim, ó. Meio de lado. Vai ficar meio de flanco pra sentar. Ó, o feijão também é alto pra caramba, cara. E atleta, já fiz bastante isso na vida, hein? Cara, a vida você sofre. São histórias. É história, é resenha, né? É aquela, você levantar de madrugada pra ir pra prova. Tem que gostar. Tem que gostar. E outra, né? Normalmente aos finais de semana, você podia estar descansando, tá com a família, acorda de madrugada, pega a galera. Exatamente. 200 km, às vezes até mais longe, né? Mais longe. Poxa, tem que gostar muito, né, cara? Tem que gostar muito. Porque é óbvio que tinha uma vez que a gente, antes da gente ter o apoio do transporte, quando a gente ia por conta, quando era prova muito longe, a gente se hospedava na cidade. Mas aí requeria um investimento também, né? Maior. Você gasta com inscrição, você gasta com hospedagem, com transporte. Então, assim, quando veio essa ajuda de, vocês vão ter um transporte, vão ter um ônibus, que vai pegar vocês aqui, vai levar vocês até a prova, vocês vão fazer a prova sossegadinho, pega vocês e traz de volta. Cara, melhorou. Lógico, o ideal seria você ir um dia antes, dormir, acordar no horário, bonitinho, climatizar com o lugar, tudo bem. Mas, cara, perto de quem levantava 2 da manhã, pegar o carro, dirigir, pegar a estrada e ir pro evento, e depois voltar cansado. Nossa, cara, pau brabo, né? Pau brabo. Agora no ônibus não, você chegou lá, deitou, dormiu, acorda lá na boca do evento, guarda suas coisas, se concentra, já vai concentrado, cada um na sua concentração individual ali. Sim, fazendo um planejamento, né? Planejamento da estratégia, prova, né? A estratégia que vai fazer ali, entendeu? Então, assim, facilitou muito. E como eu te falei, foram anos que a gente foi aí de 2015 até 2022, foi o último ano que eu participei da Copa, fazendo o campeonato por equipes, né? E, cara, cada ano melhor, cada ano se destacando mais. Olha que legal. No decorrer desses anos nós ganhamos 3 campeonatos por equipes, né? Fomos tricampeões da Copa. E os anos que nós fomos campeões, nós somos vice. Putz, então, que honra! Bateu. Olha que expressivo demais, cara. Ou era campeão ou era vice, era campeão ou era vice. Demais. E eu sempre falava, nós montávamos uma equipe para quê? Para ter resultado. Então cobrava muito isso da galera. Galera, vamos fazer prova, que é onde a gente sabe que vai
cada um vai dar o seu melhor, que vai conseguir um pódio, que vai conseguir funcionar se desse destacar, que jeito, vai né? funcionar. Então a gente fazia estratégia. De repente a gente viu o campeonato, opa, ó, essa categoria esse ano tá favorável. Não quer mudar? A gente sugeria isso pro pessoal. E como a gente Isso é estratégia mesmo, cara, pensando exato. na equipe. A gente pensa, porque assim, além do campeonato individual, a gente batalhava pelo título em equipe. Porque pra gente ali, o que mandava mesmo era o campeonato por equipe. Claro. Era gostoso ganhar individual. Premiação individual sempre é bom. Sim. Mas ao mesmo tempo que era individual, a gente trabalhava como equipe, né? Porque a Então. gente treinava junto, na própria prova, um ajudava o outro, porque eram categorias diferentes. Mas a prova rolava ali com todo mundo. Então, às vezes, a gente fazia um vácuo na bike, fazia um pelotão, juntava todo mundo, entendeu? Então, assim, foi muito gostoso vivenciar tudo isso. Que bacana, né, cara? Formação de equipe é importante pra caramba dentro do atleta, né? Porque você cria uma família, um vínculo de amizade. Exatamente. Que leva depois. Por exemplo, você não está mais correndo hoje, mas com certeza você continua conversando com as pessoas que faziam parte da equipe naquela época. Não tem dúvida, hoje eu trabalho com arbitragem também, né? Eu parei de competir, mas eu ainda eu respiro muito isso do triatlon ainda. Eu ainda faço provas como árbitro, né? Então, assim, revejo todos os amigos, os ex-companheiros de equipe. Então, a gente sempre tem esse contato, né? Hoje eu tenho alunos que participam da Copa, né? Inclusive, eu tenho o Miguel Stalini lá de Águas, que é um dos meus alunos do projeto da natação lá do SESI. Ele desenquadrou do programa SESI, porque ele completou 15 anos. Eu falei, não, vem cá, vamos continuar aqui, ó, vamos pro A4. Vamos buscar outro dar continuidade, né? Sim. Porque era um baita nadador. Mas aí você acabou fazendo o quê? Você montou um outro tipo de programa esportivo para adequar ele? Estamos. Descobrimos, Feijão. Tá vendo? Estamos aí junto com a Mauri, conversando, para que a gente possa fazer um Mauri também, Maurizão, sangue parceiro, bom, né? sempre tá junto com a gente. Nós estamos conversando para tentar pegar essa molecada que está saindo, que lá no projeto que eu tenho do SESI tem muitos nadadores bons. E é uma tradição de água em São Pedro, né? É muito forte a natação lá em Águas. Sempre foi muito bem incentivado. Isso dá resultado, né? E tá aí, ó. Dá resultado. Não é de hoje, o né? Miguel, por exemplo, na última etapa aqui da Copa Interior, ele fez o A4. Foi muito bem. Ele ficou em 5º lugar na categoria geral do A4 no sprint. E em primeiro na categoria dele. Ou Olha, seja, que legal. é um baita de um talento. Entendeu? E assim, é aquela. Não precisa de muito. Mas o pouco de estrutura que a gente tenha, né? Como a gente conseguiu lá atrás, aqui em São Pedro, na época lá com o Claudinei e com o Elinho, já é o suficiente para dar aquela alavancada na molecada, né? E isso dá visibilidade, vai trazer retorno. Sim. O retorno esportivo é uma coisa que dá muita mídia, muita visibilidade. E aquela, molda o caráter do jovem. Pois é. Porque quanto mais cedo ele entra no esporte, ele se dedica àquilo, e ele começa a treinar, entender que ele tem que se dedicar para ter pódio, para ter resultado, isso vai trazer muito benefício na vida dele. Ele deixa aquele tempo ocioso que ele tem na rua para se dedicar a uma coisa que vai trazer benefício, não só esportivo, mas como pessoa para ele. Sim. Como caráter, cidadão. Como cidadão. Exatamente. Eu acho assim, quanto mais cedo a pessoa, vou falar a pessoa, o indivíduo, se identificar com uma modalidade esportiva, melhor. É lógico que quando você é mais novo, você vai tentar várias modalidades até se encontrar. Essa vivência, né? Você só vai saber se você é bom em tal modalidade se você vivenciar aquilo. Muitas vezes a pessoa fala, eu não acho legal tal esporte. Aí pratica, passa a gostar e se dedicar. Exato. Eu já vi muitas crianças fazerem triatlon isso. Para mim aconteceu dessa forma. Eu adorava correr. O dia que eu experimentei correr e pedalar junto, o cara falou, puta, é isso aqui, ó. Me achei. Esse é meu esporte. É isso que eu quero fazer. Olha, muito massa. E foi onde os anos se passaram e onde eu consegui os destaques que eu consegui. Pô, muito bacana isso. Ó, só lembrando, então, pessoal, você que está assistindo a nossa programação aí, manda pra gente seu vídeo. Fala aí, Andrezão. Fala pra nós, manda um recado, André. Manda o seu vídeo no formato horizontal, certo? Ó, horizontal é assim, pessoal. O André pode falar. Deitado. Assim. Manda que a gente quer ver, a gente quer comentar, né? Como o esporte que você mais gosta, o que você pratica de final de semana. Manda para nós e a gente coloca aqui para você. Exatamente. Você pode mandar nas nossas redes sociais.
Facebook, Instagram, tem o TikTok também. Vai! Eu vou dançar. Como é, Emílio? Não, não. E outra, se você quiser mandar em documento no WhatsApp nosso, você manda pelo Nova Zap. 19, que é o nosso código, 99936 6241. Vou repetir. 19 é o nosso código aqui da área. 999 36 6241, certo? Então manda pra gente aí que a gente vai mostrar o esporte que você pratica. Ó, André, já tem algumas mensagens que estão chegando aqui. Pode já te xingaram, hein, Cri? Lamento informar, mas putz, você cagou no programa passado, o Gustão agora pegou... Ah, não. Fica tranquilo, Gustão, foi mal. Você vai se redimir. Eu vou pedir desculpa pra você, Gustão. Gustão, desculpa. Ó, a Manu Gamer chegou aqui, mandou cheguei. Aí sim, Manu. Obrigado, Manu, sempre com a gente aqui. E o Gutão de Paula, o nosso querido Gustão, o Gustão mandou aqui. Não erra meu nome hoje, Gatão. Tamo junto. Você tá errando o nome do presídio. Pô, eu errei. Mano, cara, achei que era o Gutão do Povão. Que é outro cara sem pão. Mandou mensagem também. Pois é. Isso eu acho que embananou a minha cabeça aqui, mas... Presidente, desculpa, você sabe o quanto a gente gosta de você. Você é uma pessoa que faz a diferença para nós. E além de respeito, carinho, cara, a gente vai querer um dia também entrevistar você. Exatamente. Né, André? Exatamente. Ele vai contar quando ele era centroavante. Vai contar quando ele era lutador de Kung Fu. Também. Tem história pra contar. A gente gosta disso. Tem resenha. Tem resenha, é bom demais. É bonito e educado, e beija bem, falaram. Falaram que beija bem. Ele vai matar você. Bom, mas aí ela é baixinha assim, mas brava. É brava, as baixinhas são as mais. Vai dar uma voadora no meu joelho, né? Vai dar uma voadora. Brincadeira. Ó, ele mandou aqui, hein? Sucesso aos amigos, Ivan, Cri, vocês são demais. Obrigado, Gustão. E aí a Manu mandou, tá incrível. Manu, obrigado, minha querida. Continua mandando mensagem pra gente aqui. Você que tá assistindo também, manda mensagem aqui no YouTube. Você pode mandar, a gente vai ler todas as mensagens. Vamos ler mais algumas mensagens depois. Vamos continuar destrinchando ele, né, André? Ah, claro. Tem que destrinchar o cara. E vai passar alguns videozinhos também, né? Ele mandou alguns. Mandou? Vou mandar. Maravilha, vamos fazer o seguinte, vamos terminar de ler essa primeira parte aqui de mensagens, depois vocês podem mandar mais, que eu vi mais pessoas aqui. Rapaz, tem um fazedor de cultura, um cara do esporte, do skate, tá terminando o doutorado dele na área de esporte, lá na Unicamp, amigão meu, cara, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, que é o Douglas Vigor, mandou mensagem aqui também, fiquei muito feliz, obrigado, Vigor. Ele é um cara que, além de ser do esporte, da cultura, é um cara, tá doutorando, cara, na Unicamp. Bacana. Me levou para fazer uma palestra lá na FEF, na Faculdade de Educação Física da Unicamp, lá, maravilhoso, um cara fantástico, um coração gigante. Tem vários projetos ligados à cultura, ao esporte lá em Sumaré, na região, tá mandando mensagem. Pô, que audiência qualificada que nós temos, hein? Obrigado demais, Vigor, tá assistindo a gente e também participando. Aí, ó, o Yuri Silva mandou aqui, ó. Salve, Cri, Kamikaze aqui. Kamikaze, pra quem não sabe, campeão paulista de street do nosso projeto Manobra Perfeita. Também já foi campeão do Festival Brasileiro de Downhill. Enfim, polivalente no esporte aqui, mais precisamente no skate, né? Em qualquer vertente, vertical, mini rampa, né? Street, downhill, enfim. E aí o Luiz Fernando Lu. Beijo pra você, Lu. Também mandou aqui, ó. Grande Ivan. Boa, Cris, seu lindo. Mostra nosso vídeo pra galera aí do The Best Burger. Pode mostrar depois? Não. Então eu vou mostrar depois também o nosso vídeo, tá? Mas é o seguinte, eu já vou deixar claro pra vocês. Meu coração tem dona. Não se apaixonem por mim. Porque eu fiquei bonito naquele vídeo, viu? Tentem não se apaixonar por mim, tá? Existem pessoas, não vou falar, mas existem pessoas que contrariam essa tese, mas tudo bem. Não, tudo bem. Não dá pra agradar todo mundo, né? Tem gente que... mas enfim... Tem pessoas que falam que ele é gordo, daí as pessoas ficam bravas. Não, pelo amor de Deus, falar que eu tô barrigudo, cara. Ontem eu fui jantar, eu falei pra Leslie, eu vou comer menos que eu tô com a barriga pançudinha. A panceta parecendo, imagina, tá louco. Enfim, aí o Douglas Vigor, meu amigo, mandou aqui, Cri, sempre fortalecendo o esporte. Parabéns a todos pelo programa. Obrigado de coração, Vigor. Você é louco, cara. É demais. Ó, e do Curte aqui, ó. Mandando aqui, Cri é o cara. Valeu, meu irmão. Obrigado de coração. Só lembrando, hein, esse ano eu vou
voltar para o Pará em maio. Estava conversando com o Nelsinho aqui, presidente da Associação de Longboard do Pará. Que legal. E também vice-presidente da Associação de Street, do Skate Paraense. Já está comprando minha passagem para participar da primeira etapa do circuito paraense de longboard, que vai acontecer em Bragança, não, Salinópolis, lá no litoral paraense. Estarei de volta lá, muito bacana. Tá vendo, André? Tá vendo? Ninguém chama nós pra ir lá pra Gente, eu posso falar, sem brincadeira, Manda o norte passagem. do Brasil é lindo, é fantástico. Pode mandar uma mensagem pra gente, pessoal. A gente vai ler todas as mensagens. Vamos continuar destrinchando, Ivan, em bom sentido. Ótimo sentido. Bom sentido. Mas continue mandando as mensagens pra gente aqui. Ô, Ivan, então você mandou vídeos pra gente? Mandei alguns vídeos. Você tá brincando? Mandei, cara. Não mandou nudes, não, né? Nudes não. Que pena. Nudes não. Que pena. Não deixa. Graças a Deus. Brincadeira, hein? Não, é a zoeira. Isso é um livramento não mandar nudes pra nós. Ô, gente, aqui, ó, é a água do Homem-Aranha, tá? Ganhei de uma criança e eu uso porque eu gosto demais. Ô, gente, então vamos fazer o seguinte, o que você acha de mostrar um pouquinho do Ivan, então, Feijão? Vambora, pô. Vambora? Bora. Ó, só lembrando então, pessoal, por favor, continue mandando suas mensagens, vamos ler todas as mensagens. Mande seu vídeo para nós, lembrando que não é para mandar no vertical, sentido vertical, mande no sentido horizontal, que a gente vai passar aqui, vai ter um prazer, para nós vai ser uma honra e um prazer mostrar o esporte que você pratica, certo? Mas agora a gente vai mostrar um pouquinho do Ivan Tavares. Ele é lindo e belo. Primeiro são as fotos, não é isso, André? Isso. Tem Então, foto? vamos lá. Tem foto, tem foto. Olha essas fotos de biquíni, hein? Se tiver foto de biquíni aí, eu vou ser obrigado a comentar, hein, gente? Foto como ele é. Por favor, Foto da época de carcaça. Bom, o bicho tá forte. O cara, não, mas ele não era carcaça, ele era forte, mas Não, é que era ele. carcassinha, Que agora né? ele tá muito fortão, né? tá Começou fortão. a tomar bomba, né? Não é, falaram que a ração dele melhorou agora, a ração pedigree, pedigree champ. Casou, melhorou a alimentação dele. É, né? Tá comendo melhor, porque se não comer melhor, uma bate no você também. É o vídeo da piscina, não é Isso isso? aí é o projeto lá do SESI, né, onde eu sou Tá. professor de natação. Lá em Águas. Lá em Águas, né? Que a gente tem parceria com o SESI e com a Mauri lá em Águas. Então a molecadinha aí, os futuros atletas, né? Aham. Que a gente está revelando, saem desse E projeto essa aí. piscina aí, qual o tamanho dela? Ela é uma piscina semi-olímpica. Semi-olímpica. né? Que bacana, Piscina. cara. Importante E o demais. legal lá né? de Águas é a piscina aquecida, então assim, é bem bacana pra gente dar continuidade nos treinos, mesmo no inverno, né? Então é bem legal isso aí. Poxa, que Tá. bacana. E agora as fotos, achei. Agora aqui. as fotos, olha lá. Aí, ó. Ah, essa aí é da época de Conta atleta. pra gente dessa foto aí, explica pra nós. Volta uma. Pera aí, deixa eu voltar aqui que... Aí. Essa aqui, ó, essa prova foi na Serra da Canastra, Em Minas? em Minas. Que coisa linda, Fizemos uma hein? prova de revezamento, eu e a Kátia. Nós ficamos em terceiro lugar geral na prova. Foi 72 quilômetros essa prova, nós fizemos revezamento. Caramba. Cara, forte, Foi hein? forte, prova forte. Passar outra aqui. Aí já é do projeto já, né? Aí é... Projeto São Gustão, Pedro, né? Projeto São Pedro. Ah, o pessoal tá... Olha o Augustão aí. O boné amarelo, esse é o presidente. O boné da Caterpillar. Onde ele trabalha e tem a honra de representar a nossa cidade. Olha Legal. só, Gustavo, gente boa. E quem é esse goleirão aí? Esse aí é o Dida, o menino que saiu do projeto nosso. Hoje ele é goleiro do 15. Ó, que legal. Olha que bacana, hein? Então, ele era lá de Águas, fazia o projeto aqui com a gente. E num desses campeonatos que a gente estava disputando, chamou a atenção do 15 pelo tamanho, pela envergadura, e como ele pegava no gol. E hoje ele está fazendo parte do elenco do Sub-15. Ô, Cri, Sub-15, cara, que legal. Não leve a mal, pelo Não, amor de tá Deus. bom, lá vem. O cabelo do Ivan não tá diferente ali na foto? Tá. Cara, tá diferente, tava mais comportado, né? Tá meio rebelde agora. Mas, viu, será que isso, Será que Feijão? é ele mesmo? Ou será que ele tava com a Será que é IA? Com a aplique? Ah, verdade. Não era clique, não. Não é IA, não? Não, tô achando. Ah, tá estranho isso aí, viu? Pelo amor. Só era mais comportadinho. Ah, tá bom. Tá, entendi. Ô Lu, manda pra nós uma mensagem, a gente quer saber se ele ainda é comportadinho. E essa equipe sub-15? Essa é a equipe Sub-15. O ano passado a gente participou de um festival lá no Clube ADRS, né? Nós fizemos um confronto das escolinhas, né? E a gente fez essa foto aí depois. Do Que jogo. bacana, que bacana. Eu acho que eu vi esse confronto aí. São Pedro ganhou, né? Ganhou sim. É, São Pedro. A equipe é muito boa, né, Ivan? É um time muito bom, cara. E quais as categorias de base que tem o São Pedro hoje?
Ó, hoje a gente tem parceria lá com os Meninos da Vila, né? Então a gente pega desde o sub-10, né, dos pequenininhos, e vai até o sub-20, lá com o São Pedro hoje, né? Então toda a categoria de base, desde o sub-10 até o sub-20, que é os juniores, né? Os juniores, a gente vem trabalhando. Tá, e o São Pedro, você trouxe junto a galera do Menino da Vila, né? Exato. Então daí tem o Ângelo, o Daniel e o seu Sérgio. E o seu Sérgio junto Olha com que a gente bacana, no projeto também. E todos eles fazem parte da família de São Todo Pedro mundo faz agora. parte da Né? família de São É Pedro. um projeto só. É uma coisa só, né? Que bacana, que legal trazer pessoas boas para poder agregar, né? Exato. Mandar um abraço pro seu Sérgio, conversamos hoje, o Ângelo, o Daniel, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Vocês têm um carinho muito grande das crianças, porque vocês realmente fazem um projeto de coração. E eu fico muito feliz quando pessoas boas se encontram, sabe, André? Que é o caso do Ivan, o Zé, o Gustão, o Carlinhos, o Leandro. Sim. Olha que timaço de pessoas envolvidas para poder trazer o melhor para cada moleque no bom sentido, né? Que está procurando praticar o futebol e seguir, né? Porque antes de mais nada, é lógico, você tem aquele lance de começar. Depois que você começa, você aprimora e se aprimora, você começa a levar mais a sério, vai sendo uma depuração. Os melhores conseguem ir para frente, né? Mas mesmo que não consiga ir para frente, você vai formar um cidadão, né? Um exemplo mesmo, né? Nós temos hoje no 15 de Piracicaba, além do Dida, a gente tem também o Samuel lateral esquerdo. O ano passado na Copa São Paulo marcou 3 gols. Marcou 3 gols, né? Tem a Marcela, que começou com a gente também, e hoje seleção brasileira. Olha, que orgulho, gente. Olha, que orgulho, então, né, assim, gente? são essas pequenas sementes que começam a dar frutos, que a gente olha para trás e fala, poxa, que bacana, que legal foram esses 5 anos de projeto. Né? O São Pedro já está com 5 anos. 5 anos, né? Que bacana. Então, assim, passou muito rápido, muita coisa aconteceu. Não, e outra, né? Vale ressaltar, isso aí eu parabenizar a Prefeitura Municipal, porque a Prefeitura abraçou o projeto. Abraçou também o projeto. Né? Então, é importante isso. Importante, né, André? Porque imagina só, fazer um projeto, estando aliado ao poder público, é muito complicado. Né? Porque não acontece na velocidade que a gente quer, porque tem várias etapas. Várias né? etapas. Se você está com o poder público, fica mais fácil. Está sozinho é muito difícil. Então, parabenizar a prefeitura e a gente tem que parabenizar quando é para parabenizar e cobrar quando é para cobrar. É normal, né, gente? É normal. Não é nem por maldade, não. É porque tem que cobrar mesmo, né? Exato. É o que eu falo, o pessoal tem que entender que política não é futebol. Não. Você não tem que torcer pro político, você tem que cobrar dele de fazer Exatamente. aquilo que o povo elegeu ele para fazer. Exatamente. Nossos representantes. Exato, né? nossos representantes. Enquanto a população brasileira não entender isso, que ele não tem que torcer por político, ele tem que cobrar o que o político faz, Exato. as coisas vão... Quando entenderem isso, talvez as coisas mudem. Né? Eu acho que está começando a ter essa clareza. É importante, né? É importante ter. Mas, só para lembrar então, pessoal, o projeto de São Pedro, eles têm aulas de segunda e quarta. E terça e quinta, o projeto é o futebol feminino que tem parceria da Prefeitura de São Pedro e do SESI. Esse projeto acontece terças e quinta das 7 às 9, né? Das 7 às 9 da noite. Da noite lá no Bordadão. No ginásio do Bordadão. Tem um campo de futebol society lá fora e as meninas jogam lá. E é muito bacana porque eu visitei várias vezes lá. E eu vi a Estela, que era a primeira geração, cara. Eu ia acompanhar as meninas jogar bola. A gente jogava... Eu treinava no Botafogo de São Pedro, né? O time do Fernando Martello, que está treinando, está trabalhando no Tigres do Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? E a gente treinava com as meninas, às vezes, sabe? Porque as meninas tinham um time muito forte. Então, elas disputavam campeonatos, jogos amistosos, e elas levavam muito bem o nome da cidade fora, cara. Ganhava tudo, que as meninas jogavam demais. E tava lá a Estela, e depois ela fez uma videochamada com a Patrícia. E a Patrícia, o irmão da Patrícia, andava de skate comigo. Né? Inclusive, quando a gente foi para São Paulo disputar o campeonato, quando eu fui campeão brasileiro, eu fui disputar o campeonato lá em São Paulo, nós dormimos na casa dela. Então, obrigado, Patrícia. Né? O irmão dela deu uma baita de uma acolhida. Falar para você, olha, o garotinho do DHS, a gente chamava de garotinho do DHS, sem palavra, muito bacana. Então, ver essa nova geração sendo observada pela velha geração, cara, a velha guarda é muito bacana. E você vê ela levando a filha lá, cara, participando do projeto, sabe?
Aquilo lá é fantástico, cara. É um ciclo que vai se renovando, né? A gente fala celeiro, né? É um celeiro. É, celeiro, pois é. Inclusive, abril a gente tem a Liga SESI para participar. Então, assim, vai ter competição para as meninas já esse ano. Vai ter o Festival do Campeonato Paulista também, que é para categorias de base, onde a gente vai entrar como São Pedro mesmo. Que legal. E onde vai ser? Vai ser... agora você apertou eu. Na região de Limeira? Aqui na região. Acho que é Campinas. Não é Campinas. O Augusto falou para mim ontem, mas eu não recordo. Gustavo, se estiver assistindo o programa, manda pra gente aqui, por favor. O campeonato, agora eu esqueci, me deu branco. Ontem para mim. E ainda, como é que tá? Início de ano, o projeto faz um mês agora aqui. Que a gente retornou. O feminino faz. Tá. Vai para um mês. E ainda tem vaga? Tem, com certeza. Tem sim. Tem que ser divulgado. É importante. Chamado, Então, você que tem uma filha, ou você, menino que está assistindo, vai lá e conversa com o pessoal de São Pedro, faça parte desse projeto maravilhoso. A gente lá no campo, né, de terça e quinta, a partir das 19 horas. E tem idade mínima? Olha, a gente está trabalhando hoje a partir dos 8, né? 8? Nós temos as meninas de 8 anos, até... Pelo SESI a gente trabalha até a categoria sub-15, mas passou do sub-15 a gente aí passa para o São Pedro. E aí a gente começa a trabalhar como a gente faz muito bem. Com os meninos. Tem uma migração ainda. Bacana. Porque não para. Não para. Fechou a categoria do SESI, mas não vai ficar parada. Vamos. Legal demais. Entendeu? Não pode parar simplesmente, você tem que dar escoamento, né? Tem que dar sequência. Né? É bacana demais. A intenção do projeto é isso, é fortalecendo, garimpando essas meninas, que é o que eu e o Carlinhos a gente sempre conversa. Meu time feminino nosso é um time muito legal, que a hora que a gente puder participar, colocar elas para competir, vai dar bom. Mas aí, Ivan, essas meninas que vão competir esse campeonato, qual a categoria? Sub-13? Sub-15? A gente vai entrar com sub-14, sub-13. 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 Bacana. Então, esse campeonato vai ser somente de equipes... Cris, é sub-12. Sub-12? E essas meninas que vão participar desse campeonato aí vão participar do campeonato pelo SESI? Não, vamos ser... Pelo São Pedro? Vamos usar o nome do São Pedro. Que legal! Convite do SESI, né? Nós fazemos parte dessa parceria. Né, mas nós vamos participar como São Pedro mesmo. Cara, a importância, a gente tem um time que leva o nome da cidade, cara. Isso pra gente é fantástico. Eu fico super feliz. E outra, hein, pessoal? Eu faço parte do São Pedro, gosto demais. Sempre que posso vou assistir, tô lá junto com o pessoal do campo. Quando o CRI vai... Pede coelho! É verdade. Pede coelho! Pede coelho! Deixa eu dar uma informação aqui. Por Deus. 1-0 Palmeiras. Uhul! Só pra deixar o Palmeirense feliz. Só pra deixar o Palmeirense feliz. Fala isso, Feijão. Nós estamos acompanhando o jogo aqui em tempo real. Conforme for. Caramba, 1-0 Palmeiras. 38 minutos. E vem o Palmeiras. Vem o Palmeiras de novo, ó. Não, mas o pai deixou um buraco ali, meu irmão. Vou tirar, senão você tem que querer assistir o jogo. Vai começar a querer narrar o jogo. Vai tentar secar o Palmeiras, não dá pra secar o Palmeiras. Se seca o Palmeiras ganha. Então vai secar o Novo Horizontino. Vai, Novo Horizontino vai perder hoje. Brincadeira. Pessoal, você que está assistindo, manda sua mensagem pra gente. Manda aqui, no YouTube. Manda mensagenzinha. Se quiser mandar nas outras redes sociais, pode mandar também. Mas... a Lu tá brigando aqui comigo, falando que ela não tá conseguindo comentar na live. Por quê? No YouTube? Acho que ela não tá Mas conseguindo. no chat ali, digita ali. Fala pra se inscrever no canal, porque aqui nós brigamos só se inscrever. Lu, se inscreva aí. Ontem nós assistimos 3 mil. Eu tava assistindo ao vivo. Então, queremos mais pessoas aí. Ô Lu, e também é o seguinte... Manda pra gente, quando você for treinar, pede pra filmar no sentido horizontal. E você faz um vídeo, manda pra gente, a gente passa aqui o seu treino semana que vem, beleza? Se você tiver agora, você pode mandar pra gente, Manda no Nova Zap, 19 999 36 6241. Vou repetir, 19 999 36 6241. Manda pra gente, você que tá assistindo, Andrezão, qualquer um. Qualquer um. Ontem, se ela tivesse filmado, tinha dado bom, viu? Aí, tá vendo? Eu lá fazendo o saco, lá a sombrinha com o saco, o Rodrigão falou, vem cá, vamos tirar um aqui pra ver como é que você tá. Rapaz,
O Rodrigão tomou uns peteleco dela, viu? Olha, eu vou falar uma coisa, eu sei que ela chuta forte, porque eu treinei ela um tempo, e ela é dedicada, cara. Ela é muito bacana, viu? Muito bacana. Parabéns, que bom que você está treinando, e que bom que vocês estão treinando juntos. Sim. E o Rodrigão, parabéns, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Todas as pessoas que eu uso, que estão treinando com você, estão falando muito bem do seu trabalho. Não é de se imaginar uma coisa diferente, porque você é um cara dedicado, que sempre trabalhou certinho, sempre representou muito bem São Pedro nas competições de artes marciais. Então, parabéns. Esperamos que um dia você possa também estar sentado aqui para a gente poder fazer uma conversa como essa aqui e mostrar um pouco da sua trajetória, porque você merece, cara. Você é um cara muito bacana. E a esposa dele, a Beth, também é uma pessoa muito bacana, trabalha pela saúde da nossa cidade. Parabéns ao casal aí. Ó, vamos continuar lendo um pouco das mensagens aqui, André? Vamos lá. Pode ser? Pode, Dá o dedinho aqui, dá o dedinho. Ó. Dá o dedinho. Então vamos lá, ó. Continuando aqui, ó. E tem bastante, hein? Tem, eu vou ter que puxar de frente aqui, tirar o óculos, porque... A idade, né? A idade está chegando. Ó, Amora Tavares, conhece? Eu conheço. Conhece. O Ivan é o orgulho da família. A distância e a dedicação dele com o esporte sempre foi lindo. A disciplina e a dedicação dele. Eu preciso fazer. Não. Eu preciso fazer. Porque para ver eu tenho que pôr de longe, assim, é complicado. Se eu pôr mais perto, fica tudo nuviado. Meu olho fica tudo nuviado. Você entendeu? Fica olhando, mas fica nuviado. Não, brincadeira, não. Fica cheio de nuvem, fica nuviado meu olho. Então, vou ler de novo aqui. Ela mandou. Peraí. Vai, Cri. Pode falar agora. Pode falar? Pode. Agora eu pus uma música pra você ficar mais ainda. Cadê a música? Seu momento. Não tô ouvindo. É por isso mesmo. Pode. Desgramado. Ó, o Ivan é o orgulho da família. A disciplina e a dedicação dele com o esporte sempre foi lindo de se ver. Então, obrigado pela mensagem. E aí, ó, o Edu mandou aqui. Sou eu, Cri. KKKKK. O Du, obrigado por mandar mensagem. Continua assistindo e manda uma mensagem pra gente, a gente gosta, tá? E aí o Carlos Ferreira mandou aqui. Boa noite, Cri. Belém te ama. Parabéns a todos os participantes do podcast de hoje. Pô, legal pra caramba. E aqui, ó. Beijo pra você, Cri. Obrigado, meu amor. Obrigado. A Laís tá mandando beijinho. Beijo pra você também, sua bonita. E para você que está assistindo a nossa programação Aqui é Esporte, manda também sua mensagem, sua pergunta, seu vídeo, sempre lembrando, manda na horizontal, não na vertical, né, André? É isso aí. Pelo amor de Deus. Ó. Senão não vai virar. Ô Ivan, manda assim, ó. Olha lá, olha aí. Não foi falta. Não, veja lá de novo, ó. Mostra o replay, ó. Foi nada, foi só bola. Você viu que pegou a bola, mano. Ó, vamos ver de novo, ó. Analisa, ó. A bola veio, o que ele faz, ó? Ele pegou a bola. Você vê que ele tocou de lança. Isso aí foi menos falta do que o pênalti do São Paulo. Aquele pênalti. Ó, fizeram. O cara foi assim. O pênalti que foi pênalti, não deu pênalti. E aí o que não foi pênalti, deu pênalti. Não tá, ó, a arbitragem brasileira tá uma vergonha, porque assim, não é um jogo só. Todos os jogos estão errando, gente. Na final da Supercopa do Brasil, o que os caras erraram, mano? Não, sem brincadeira. Anulou um gol, esperou o VAR, teve o lance da falta, que já podia ter sido expulso, enfim. Gente, a arbitragem do Brasil tá uma vergonha com... Uma vergonha no Vale do Eco. Vergonha. Mas é isso, né? Vergonha? É isso, vergonha. Mas, ó, só para lembrar então, manda sua mensagem, a gente vai ler todas as mensagens. Se você quiser mandar o seu vídeo, manda pra gente. Manda no Nova Zap, que é o 19999366241. Vou repetir, hein? 19999366241. Ufa! Já decorou, cara. Mas, ó, só para lembrar, manda na horizontal, não na vertical. Ô, Feijão, eu mandei uns videozinhos meus andando de skate aí. Mandou. Agora há pouco, por sinal. E é o seguinte, eu vou pedir pro Feijão colocar alguns videozinhos aí, só para lembrar, você que está assistindo, que você também pode aparecer aqui. Exatamente. Porque aqui é esporte. E a gente quer divulgar todos os esportes, não temos distinção. Semana que vem, eu quero trazer um material aqui do pessoal do hóquei. Tem o pessoal do hóquei em São Pedro aqui, o pessoal muito sangue bom.
estão indo para outras cidades para ter uma interação maior, sabe? Esse intercâmbio é importante. Com certeza. E valorizando cada vez mais o esporte que eles praticam, que eles dedicam, estão conseguindo espaço de segunda e quarta aqui na Escola Maria de Fátima. Meu, atrás do Campo Velho, onde o São Pedro treina também de terça e quarta, A gente treina, às vezes a gente escuta eles treinando lá, né? Tem um ginásio bom ali. Ginásio bom. Muito bacana, gente, de verdade mesmo. Então, ó, vamos mostrar então? Mostrar um vídeo. Vai ter uns videozinhos aí, ó. Depois eu vou analisando, eu vou falando aqui quais são. Pessoal, isso aí foi em 2020, pouco antes da pandemia começar no Brasil, no Rio de Janeiro. Isso aí é o Museu de Arte Contemporânea do Rio. Que legal, cara. Dentro do museu, andando com a galera, foi a primeira vez que esse pessoal viu uma pessoa andando de longboard em mini rampa. E foi no meu aniversário, dia 18 de janeiro de 2020. E essa exposição chamava Rua. Foi muito bacana, cara, porque eu tinha comentado com um amigo meu que estava indo pro Rio, e eu queria andar de skate, mas não sabia onde andar na cidade do Rio de Janeiro. Daí fui andar no Aterro do Flamengo, que é uma pista antiga, muito conhecida no Rio, muito bacana. Andei numa ladeirinha ali perto do aeroporto Santos Dumont, e aí estava hospedado ali perto, né, na zona portuária. Fomos lá no Museu do Amanhã, no Museu de Arte Moderna, no Museu de Arte Contemporânea, e tive essa grata surpresa de uma pista no meio do museu. Andei de skate pra caramba e depois eu ainda desci, tinha um show com o Benegão, cara, foi maravilhoso, você é louco. Sensacional. Isso aí em Ilhabela, numa das etapas do circuito paulista, do circuito Eterno Skate, era bem cedinho. O pessoal que estava andando ali, que estava tudo ali, é tudo de São Pedro, ó. Lembrando que esse dia aí, a galera de São Pedro fez pódio em todas as categorias que foi disputar. Fizemos barba, cabelo e Gostei bigode. do seu chapéu, Cris. Seu chapéu é estiloso, hein, Chapéu pescador, né? Estilo seu Madruga, né? Não, vamos falar assim. Estilo seu Madrugas Rules, né? Madrugas Rules. Exatamente, sensacional. Olha, as pernas estavam boas ainda, Feijão. Isso aí, ó. Tinha joelho ainda, né? Tinha joelho. Época boa, Rapaz, se eu falar pra você 10 anos atrás, dá uma E diferença. o nosso desafio com o rapaz ali, o nosso campeão paralímpico ali? Vai rolar? Então vai rolar, né? Vai rolar. Isso aí, ó. Essa pista, ela tinha. Ela era na oficina do Gordinho Motos. Até marquei ali, ó. Cria andando no Gordinho. Gordinho Motos, cara. Lembro essa pista. Ali tá o Amarildo Rodrigues também, que andava. A gente andava todo dia. O Amarildo Armário, andava o Artinho, o Fernando Furlan, que é o Mirtão, filho do Mirtão Tex. Mano, tinha uma galera que andava aí, que pagava uma mensalidade pra gente poder ajudar, né, na despesa de limpeza, manutenção e tudo mais. Esse fantástico, gente. E de vez em quando rolavam uns shows aí, sabe, churrasco, cerveja. Gordinho nem gosta. Não gosta. É muito bacana, mas um pico inusitado, né? Totalmente underground, se for parar pra pensar, né? Total. E a molecada se divertir, eu gosto um pouco disso aí, viu? Curtia. Vai fazer o quê? Vamos ver outro aqui? Vamos ver Essa outro? aqui é relíquia, hein? Esse aí, sabe o que é? O Raoni, eu mostrei uns vídeos antigos pra ele, olha só, é a pista antigona. Isso. Isso aí é 2007. Caramba. 2006, 2007. Cria, essa época você era magrinho, Cris. Mas o joelho tava bom, corrimão, ó. O joelho tava bom. Magrinho, olha lá. Ó, você tava magrinho essa época. Isso aí foi há 15 quilos atrás. Tem que falar assim, não é? Mas olha o Felipe tava na base, filho. Ó a câmera lenta, ó. O Felipe tava na base. Você é louco, hein? Quem fez essas imagens foi o nosso amigo Rodrigo Pisolato. Tomou um capote, mas já não doía, rapaz. Pô. Saindo pra São Paulo, a gente ia nos lugares e filmava, né? E o Rô hoje mora nos Estados Unidos com a sua família, cara. Ó o joelhinho bom, ó, desse. Tava nem vendo, rapaz. Tava nem vendo. Isso é aqui na nossa pista, só que ela não tinha sido ampliada. Isso é em Sorocaba. Tá. Essa pista chama Piticos. Essa aí é São Carlos. Essa pista é muito legal, Santa Felícia. A gente ia andando pra tudo quanto é canto, cara. Era novo, né? Andava de skate. Magro. Não, sou magro ainda. Não. Já foi essa época, Cris. Já foi. Né, André? Já foi essa época do Cris. Foi. Olha, rapaz, mas você vê, olha, começa a ver. Mas se desse um vento também assim, soprando pra lá, ia lá, ia que nem pipa. Ô, rapaz, falar pra você, eu já fui bom, eu falo pra Laís, eu fui bom nesse negócio aí, rapaz, olha. Que da hora. Gostou demais. Essa mini rampa, falar pra você, eu vejo andando, falei,
como eu consegui andar, porque eu não consigo mais andar nessa pista, cara, é muito difícil. Mas como a gente só tinha ela para andar nessa época, a gente andava, cara. Se adaptava, né? Essa era o Pelé que tá sentado ali, cara. Olha o Pelé, mano, que bacana. Andava pra caramba também de skate. Pô, da hora, é incrível. Legal pra caramba. Isso aí é Sensacional, cara. coisas, ó, VHS perdido. Então, valeu, Raoni. Isso aí é Pô, isso relíquia, né, mano? relíquia, Relíquia, isso aí cara. é- Muito bacana. Falar de esporte a gente fica muito feliz, cara. Ó, o Rô, tá vendo? O Marcolini e direção é o Raoni que fez, Caraca, fez o velho. vídeo. Obrigado, Foi é legal. sensacional. Pessoal, a gente mostrou esse vídeo aí para dizer, mais uma vez, reforçar que a gente quer mostrar um vídeo seu fazendo o seu esporte preferido. Manda pra gente a sua imagem, pode ser rachão, pode ser o que for. Jogo mesmo de futebol, por exemplo, tá rolando os campeonatos do clube, no DRS. Se você está assistindo, tiver as imagens, manda pra gente. Vai ser um prazer imenso, né, Feijão? Exatamente. Poder mostrar para vocês. Pode ser o mais perneta que for, não tem problema. Olha, a galera que faz os rachão aí, ó, estão todo mundo participando aí sempre das mensagens nos programas. Manda também sua imagem aí, né, André? Isso aí. Tem que... Te gosta um pouco. Nós gostamos de dar uma risada, né? O André, ele tem esse cara de sério, mas ele é zoeiro. Não, imagina. Ele é zoeiro, falar pra você. Bom, mas você estava falando de uns campeonatos que vai começar, porque vocês estão retomando, vocês voltaram sábado, né? Fazer os treinos Sábados, com os o treinos, feminino, né? com o masculino, né? É. Agora a gente vai começar uma preparação física, né, no meio de semana e os treinos nos finais de semana. E a gente começa a Copa Peixinho agora no próximo sábado, dia 7. Então o ano já tá rolando aí, é todo vapor, né? Mas aí vocês voltaram com os treinos no sábado. É. Até o Augustão mandou mensagem para mim, mas cara, infelizmente não pude passar lá. Tive 2 compromissos, não deu para ir. Mas segunda e quarta estão treinando também. Não, porque o campo está sem iluminação à noite, né? Ah, Tá esperando entendi. a manutenção dos refletores para a gente poder voltar a utilizar. Então a gente só está podendo treinar no campo aos sábados por conta do Da dia, né? situação. Mas aí esse treino preparatório físico vai ser onde? Está sendo feito lá no Estúdio Diamante, lá no espaço do Zé. Ah, Então, legal. tá fazendo a parte de fortalecimento com os meninos. Você e o Zé? Lá. Não, é o Carlinhos que está à frente do masculino. Ah, que legal. Bacana. No masculino, por conta da minha agenda também, eu não estou conseguindo dar tanta atenção para os meninos. Eu estou mais com as meninas, né? Senão não dá, né, Muita cara? tarefada, Muita né? coisa. Então, segunda e quarta estão fazendo esse treino físico. Então, quer ver, o Carlinhos até mandou no grupo, para não falar besteira, que ele até brigou comigo, "Ô, você viu o grupo lá?" Eu falei, não vi o grupo. Ele falou, porque é importante. Pois isso aí, vai normal. O cria assim a vida inteira. Mas tem o grupo aqui do programa, ele não vê o grupo. Depois ele já mandou. Gente, Sacana, chaval. Não, desculpa, não é que assim, eu tô em tantos grupos, gente, que daí, e aí, às vezes as pessoas mandando mensagem para mim, no privado, eu não consigo dar atenção. Hoje cedo eu acordei, um pouquinho mais tarde, e eu olhei, eu tinha 76 mensagens. Cara, não dá. 76 mensagens, meu Deus do céu. Eu falei, mano, tem que responder. Fui respondendo uma a uma, entendeu? E aí nos grupos, às vezes, infelizmente, não é desleixo. Eu vejo, só que eu só respondo quando possível, porque correria mesmo. Correria. Não, eu gosto do que ele responde, porque daí coloca assim, ok. Putz! Ok. Mas então, de quarta. Desgranhento, né, cara? Ele tá devendo mais, né, João? Tem que andar na linha mesmo, cara. Se mijar fora do pinico, olha, ele não levanta a tampa, ele mija em cima da tampa, rapaz. Desgranhento. Fala que é amigo, velho. Desgranhento, rapaz. Ó, o Carlinhos até mandou. Hoje o treino lá no estúdio 6h30 para os meninos no grupo, do Sub-15, né? Então a gente está separando as categorias, né, pelos dias. Então uma parte vai na segunda, uma parte vai na quarta. E aí o restante a gente reúne todo mundo no sábado para fazer os jogos, né, os treinos, tudo mais, como a gente está fazendo. Esse sábado vai ter, então? Então, a gente está com um jogo marcado para sábado no São Pedrão contra o União São Jorge. Né, pela Copa União Peixinho. São Jorge. Ah, já começa já? Já começa agora sábado. Conta pra gente da Copa Peixinho. Cara, é uma organização, é uma Copa nova, né, que a gente está participando. É o primeiro ano que a gente vai participar dela. Aparentemente ela parece ser bem organizada, que é do mesmo pessoal que organiza a Rocha Neto. Então, assim... é um pessoal que tem um pessoal que tem uma bagagem, bem interessante. Né? Então, assim, é o que nós sempre conversamos, né? Na hora de escolher o campeonato,
para procurar campeonatos que sejam organizados. Sim. Digo não só da parte técnica, né, dos times que vão, quanto também arbitragem, parte de disciplina, né? Porque, cara, sair de São Pedro para você ir para Pira ou para outra cidade, para ficar arrumando briga, não é o que a gente quer. E também ver situações ruins, né? Também não é exemplo para a molecada que vai. E até acaba frustrando, né? Acaba. Infelizmente é a realidade do futebol, é a realidade da várzea, da base, né? Mas a gente tenta fazer uma coisa mais organizada, tentar participar dos campeonatos que vão dar uma repercussão legal, né? Uma experiência para os meninos do que é trabalhar na categoria de base, vivenciar essa questão de você fazer os treinos, se concentrar, ir para a competição, participar de um campeonato de prestígio, de renome, né? Para viver um pouco disso, né? Eu acho assim, cara. Quando você tem toda essa responsabilidade de representar não só o nome da cidade, mas também levar as crianças, né? Tem que pensar muito bem, né, André? Sim. É uma cidade grande, né? Uma coisa que eu ia te perguntar, Ivan. E os pais desses jovens? Porque a gente vê, né? No campeonato, teve uma época que, assim, campeonato sub-15, a própria federação, né, proibiu os pais de assistir os jogos. Esses pais dos seus atletas, como eles se comportam, alguns assistem o treino de vocês, ficam quietinhos ali, não dá palpite, que tem pai que gosta, né? Tem. Ou critica o próprio filho ali. Tem um pai que é mais técnico que o técnico. É assim, a gente tem esse problema também. Mas é aquela, a gente também conversa com os pais e pede a colaboração de todos para que não interfiram. Vou citar um caso que aconteceu no passado. Durante a participação da Rocha Neto, foi um dos times, uma das categorias do seu Sérgio. Eu não vou me recordar agora qual foi a categoria, acho que foi os mais novinhos, acho que foi o sub-11. Teve invasão de campo por conta de um membro da família. Porque teve uma falta, o rapaz não gostou e ele invadiu o campo. Só que o que acontece? Quando é campeonato organizado, o time que teve a invasão, ele recebe a punição, é penalizado. Tivemos que pagar a cesta básica. Caramba! Mas quantas? E agora eu não vou lembrar, Cris, acho que foram 5 cestas básicas. Eu não lembro agora a quantidade, mas foi penalizado e foi uma pena grande, que aí teve que reunir todos os pais, né, fazer uma vaquinha e pagar essas cestas básicas. Então, ou seja, tem que sentir no bolso, entendeu? Para que não aconteça de novo. Mas a gente faz a nossa parte. O seu Sérgio, a gente fala que o velho ele é responsável para tomar conta da torcida, né? Ele fica de babá lá na larga, ó, fala, se a negada for invadir, você segura aí, não deixa. Né? Mas aí, lógico, a gente reuniu com os pais, tivemos uma conversa séria, pedindo para que não acontecesse isso, porque dependendo de como for, se você não paga a penalidade nesses campeonatos, é exclusão. Daí você nunca mais participa, né? Exato, você não participa. E não fica legal também, né, cara? Fica marcado. A gente trabalha sério para que o projeto seja levado a sério. Quando você vai para o jogo, que realmente vai te dar visibilidade e mostrar o que você faz no projeto, você vai ser prejudicado com uma atitude antidesportiva. Então, assim... E o problema é que, normalmente, esse tipo de atitude não tem nada a ver com quem está ali. Não tem nada a ver com quem está ali. Levando a equipe para poder participar do campeonato. Exatamente. Né? É a mesma coisa no time de futebol, a torcida que joga coisa no gramado. Sinalizador. Ou que briga entre eles ali e acaba atrapalhando o espetáculo. O clube em si, ele é responsável por quem está assistindo. Ele acaba sendo penalizado. E com nós acontece a mesma coisa. Então, por isso que a gente pede para que os pais tenham essa consciência que, assim, é base. Essa fase ainda é uma fase... Lógico, tem a competição? Tem a competição. Mas eles são crianças. Sim. A cobrança em cima das crianças vai existir, mas não é aquela cobrança enérgica, super forte, porque senão perde a vontade de jogar bola. Sabe o que vai acontecer? Se você fica pressionando tanto a criança, na hora que chegar na fase de maturação dele, que ele tem que estar pronto para vivenciar aquilo, ele já sofreu tanta pressão lá atrás que ele desistiu do futebol. Entendeu? Você acaba perdendo o talento, né? Você perde talento por isso, por cobrar demais na hora errada. Entendeu? Tem que ter o time, né? Esse amadurecimento precoce que os times vêm trabalhando hoje, né? Porque quanto mais novo o menino
tá pronto, os caras vêm babando. Estão forjando, Tão né? forjando, entendeu? Porque, ó, você pega hoje as maiores vendas do futebol brasileiro. A molecada não tem 17 anos. Pois é. Entendeu? Você pega o Estevão, o Hendrick. Não, o Estevão é demais, né? Pelo amor de Deus, que joia rara, né? Rara, mas assim, são garotos que saem muito jovens do país com uma venda estratosférica. Pois é. Mas é o que cada vez mais cedo vem. A gente pode ver, por exemplo, eu lembro que quando o Ronaldo saiu do Cruzeiro para ir pro PSV da Holanda, cara, ele tinha 16 anos, cara. Muito jovem. Tinha 16 anos. Ele participou da Copa de 94 Já foi embora. e foi embora, cara. Foi um chamariz, porque ele foi campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro em 93, naquele jogo icônico que ele marcou 5 gols, né? Contra o Bahia, que o goleiro pegou a bola, a mão faz assim, solta a bola e vai lá e pega. Tava ali a bola, vovó. Ele não deve ser louco nesse ponto, deixar a bola no chão. Vou lá, fazer um gol. Marcou 5 gols, cara. Então, com 16 anos. Isso aí a gente viu outros grandes jogadores também que saíram cedo. O Ronaldinho Gaúcho só não saiu tão cedo porque o Grêmio fez uma amarração para ele sair um pouco mais velho. E o Neymar também teve proposta de bem mais cedo para o Barcelona. Então a gente está vendo hoje os jogadores sendo cada vez mais cedo, né? E ganhando o mundo. E eu vou te falar uma coisa. Você acaba matando a essência desses meninos de jogar no Brasil. Porque ele vai para a Europa, ele perde o vínculo, né? Perde o vínculo. Ele perde o vínculo e outra. O futebol europeu, de uma certa forma, taticamente falando, qual era o diferencial do futebol brasileiro nos anos 90? A técnica. O drible. Entendeu? Não tem drible mais. É muita obediência tática. Tá muito robotizado, né? Robotizado. E aí se você iguala, nivela, né, por baixo, todo mundo joga igual, no mesmo jogo. E o brasileiro se sobressaia no quê? No improviso, no drible. Entendeu? E muitas vezes o técnico não deixa. Né? Não deixa, exato. O técnico briga com o menino. Fica bravo, né? Tá driblando, não é pra driblar. É pra marcar ou é pra passar a bola. Lógico, o drible ele tem que ser objetivo, ele tem que ser pra frente, em direção ao gol. Lógico que você não vai ficar driblando lá atrás. Mas tem que ter isso. Porque senão perde a magia. Perde a magia. Né? E a gente realmente vê, por exemplo, hoje a gente tem um monte de jogadores bons, mas você vê mais aplicação na força física e na parte tática. Né? A parte técnica você vê que está meio nivelado. Não sei se vocês assistiram o campeonato francês esse final de semana. O Olympique de Marseille e Lyon. Foi um clássico domingo. Uhum. Cara, o que o Hendrick jogou de bola no domingo. Ele tá no Lyon, né? Ele tá no Lyon. E tem Ele tá se destacando bastante, tenho lido bastante e tem o Igor matérias. Jesus também no Olympique de Marseille, que é outro brasileiro também. Cara, os dois brasileiros acabaram com a partida. Que bacana. O primeiro tempo foi do Hendrick. Ele deu 2 assistências, meteu uma bicicleta, quase foi um golaço de bicicleta. Nossa E senhora. o que dá dó do Hendrick, lá no Lyon, parece que ele gira em outra rotação que os caras. Ele tá vendo a jogada, mas o time não acompanha o cara. É porque não tem o mesmo nível. Por exemplo, você colocava ele no Real Madrid, você vê que as peças estavam lá, tudo meio igual, cara. É nível pra cima. E o Lyon, sinceramente, não é a mesma coisa. Não você tem um cara que nem ele, que tem uma disparidade técnica muito alta. Muito alto. Porque, sem brincadeira, você tem grandes times lá, mas você tem um time só que é competitivo, que é o PSG. O Paris Saint-Germain. Você pega o Olympique, já foi assim, gigantesco. Ele é grande ainda, o padrão francês. Mas a nível continental não é mais. A mesma coisa o Lyon. É tipo assim o Corinthians. Grande. Não, o Corinthians não foi. O Corinthians não foi grande, o Corinthians é gigante. Não, só pra saber. Assim. Quem é o. A nível com Pera um pouquinho. Você torce pra qual time? 15 Piracicaba. Ele ganhou o que esse ano? Eu não quero falar do 15, cara, que eu amo 15. Não ganhou nada. O 15. Não, você é São Paulino. O que o São Paulo ganhou? Título de empatar com o Corinthians de Itaquera. Esse foi o título do São Paulo, empatou o Corinthians de Itaquera, 1-1. Né? Pensou que ia ganhar no finalzinho, entendeu? Com 1 a menos ainda. Tá vendo? Mas tipo assim, o Vlarmeira,
O Flamengo não vai nada esse ano. Vai ganhar esse ano, mas não ganhou. Nós ganhamos a Copa do... Ganhamos ano passado o Paulista. Palmeiras, o goleiro, o Novo Horizonte perdeu um pênalti, ó. Como que perde um pênalti? Perdeu um pênalti. Como assim? Perdeu um... Não fala isso, cara. Perdeu um pênalti aí. Carlos Miguel, traidor! Desculpa. Traidor. Não, brincadeira. A gente faz essa brincadeira porque o futebol é legal. Isso aí. Essa resenha. Agora ele vem falar que o Corinthians é pequeno. Não. Tô falando na nível de comparação. Você falou, o Olympique já foi grande. Feijão, quantos títulos nacionais tem seu time? Eu não sei. O São Paulo nunca ganhou nenhum. Não, ganhou sim, ele ganhou o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão em 95 e também ganhou a Copa Brasil Central de 69, que equivale a uma Copa do Brasil, cara. Sabia? Sabia não. Pois é. Você pode fazer, pesquisa aí. Pesquisa aí, entra no site do 15 ou na Wikipédia ou no Google, veja aí. Dá um Google aí. Dá um Google, o maior campeão paulista do interior com 6 conquistas, junto com o Taubaté, que também tem 6, e com o Guarani. Mas ele enche a gente de não orgulho. Ultimamente tá triste, né, cara? Mas o time pequeno do interior é difícil, né? Dá umas patinadinhas, né? É triste. Mas tem tradição, que é complicadíssimo. A verdade é só, a Federação Paulista está fazendo um enxugamento, né? Do Campeonato Paulista, porque o brasileiro começou já. Agora. Já começou, né? O Paulista durou um mês, cara. Um mês, aí você tem 8 jogos, você vê o Velo Clube. 8 jogos, caiu. A Ponte. Foi campeão brasileiro da Série C, caiu, cara. 8 jogos, para time pequeno é difícil. Para time grande, mas vai perder 3 jogos, mas ganha 2 já sobe. É duro, porque assim, se você for pegar o calendário nacional nosso, ele é muito extenso. Mas esse ano... esse ano por conta da Copa, um mês e meio praticamente, tá horrível. Né? Pega o Flamengo. Flamengo. Os caras... Até o Flamengo. O Flamengo sabe pela arbitragem? Não, lógico que é. Não, pelo amor de Deus. Só não vê quem é cego. Não quer. Final da Libertadores mesmo contra o Palmeiras. Nossa, foi aquilo lá no lugar. Não, ridículo, gente. Ridículo. E outra, na final da Supercopa do Brasil, que o Corinthians foi campeão, viu? Tentaram puxar a sardinha pro Flamengo, mano. Tentaram puxar a sardinha pro Flamengo. Nos 2 gols. Teve um gol, inclusive, que foi anulado, que não estava impedido. Magicamente o VAR não funcionou. A linha não foi lançada. Não, é verdade. Não, é sério, cara, é louco. Como que não funciona? O cara só tem que fazer aquilo e não estava fazendo. Justo naquela... Ele foi no banheiro naquela hora. Não, mas é sério, cara, ô louco. Não, mas a zoeira à parte... A arbitragem brasileira tem que melhorar muito. Não só a arbitragem. Acho que o calendário em si tem que ser melhorado. 75 jogos... Um time que chega na final da Libertadores, cara. O Flamengo chegou na final do Intercontinental. Jogou com o PSV de igual para o PSG de igual para igual, quase ganhou o título. Beleza, voltou embora. Tiveram o que de descanso, de férias? Nada. Aí começa a temporada. 3, 4 jogos perdendo, você tá com o time. Os caras não teve férias. Você tá botando o time reserva para jogar. Os júniores, né? Não é reserva, o time júnior. Pois é. Né? Quase ficou fora do Campeonato Carioca. Mas até aí tudo bem. Aí a hora que entra os titulares, beleza, os caras estão cansados, velho. Sim. Os caras não descansou, os caras nem treinou. Aí você vai querer cobrar alto rendimento do cara, performance. Os caras não fizeram preparação física. Não fizeram preparação física, cara. Uma coisa, vamos lá. O Ian Alberto machucou. Por quê? Volume de jogo excessivo, cara. Não treina, não descansa. E aí como é que você quer ter um futebol de alto rendimento, nível Europa, se os caras jogam no domingo... Quarta, e aí detalhe, o cara joga domingo e quarta, só que aí ele vai viajar. Depende de onde o nosso país é um país intercontinental, né? O negócio é longe pra caramba. Você perde 2 dias pra viajar. Você tem 1 dia pra recuperar. Quando você treina? Pra você jogar no terceiro dia. Não, então, sabe o que é complicado? O calendário para o time brasileiro, ele não favorece o time que é de alto rendimento. Não. Porque você estava falando do Flamengo, por exemplo. O Flamengo, ele foi campeão da Libertadores, aí quem é campeão da Libertadores joga a Recopa com o campeão da Sul-Americana. E aí o campeão brasileiro, que foi o Flamengo, joga com a Supercopa do Brasil com o campeão da Copa do Brasil, que foi o Corinthians. Sim. Então,
O Flamengo, já no início do ano, Já teve duas decisões. Pois é, 2 decisões. Ele perdeu as 2. Porque o time Não tá é, cansado, pois é, não é porque o Flamengo não tem material humano e técnico. Não, ele tem de sobra. É o melhor time, inclusive, no papel do Brasil. Elenco é mesmo. Né? O que está acontecendo é que o melhor, ele não é beneficiado. Você pode ver, ele ganha tudo no ano, no outro ano ele começa Já não ganha. já com as pernas... Porque acabou, gastou o que tinha, as pernas cansadas. Pois é. E aí, a culpa é de quem? É o técnico, né? Quem roda, né? É o técnico. Não é o sistema, não Ele é... foi demitido. Foi demitido, né? Aí, De madrugada aí ainda. que não, o pior, o time ganha de 8-0 E o cara você demitido. demite o técnico. Não, mas é muito coerente, né? Não, aí você vê que é amadorismo, não tem planejamento, Então, cara. essa incoerência que deixa a gente bravo. Aí né? você me desculpa, mas aí você pega o planejamento do Palmeiras. Quanto tempo faz que o Abel Ferreira tá no Palmeiras? 10 anos já. Não, quase. 6 anos, né? 6 anos, cara. 6 anos, cara. É o técnico mais longevo, Mais acho que longe da América. Da América. Né? Eu tô falando técnico de primeira prateleira. Exato. Porque você pode ter times pequenos, tipo Não. na Argentina, na Colômbia, Sim. com técnicos mais Mas tempos, mas aí- só que não é de primeira prateleira. Aí né? você há de concordar De comigo. um gigante que é o Palmeiras, né? Se você olhar o Palmeiras hoje, estrutura de treino é a melhor que tem na América. E um dos melhores do mundo. Porque os jogadores que estão na Europa, que vêm pra cá, falam que a estrutura de treinamento do Palmeiras... o Andrés Pereira mesmo, esses dias recentemente, estava no Fala Porco, ele falou da questão que tem equipamento na sala de musculação do Palmeiras, dentro das instalações do Palmeiras, que no Manchester United não tem. Então, assim, aí você vê o quanto o Palmeiras investe em infraestrutura E para aí- recuperar jogador. E aí você vê o retorno, né? O retorno, cara. Você para pra pensar. Vamos lá, 2016 o Palmeiras foi campeão brasileiro. Foi. Né? Não ganhava desde 94. Então ficou esse Exatamente. hiato, né? Exato. Aí, Espaço aí. ele ainda foi campeão em 2018 do brasileiro. Daí ele foi campeão. Acabou de fazer gol. Boa. Por que você faz isso, Feijão? Porque eu gosto de quebrar o clima, entendeu? Olha só. Eu gosto de Você é quebrar o chato, clima. cara. Eu não, o chato é o Palmeiras. Não, chato eu sei, cara. Aí agora eu perdi também o raciocínio aqui. Fiquei Você bravo. estava falando da campanha. Não, aí ganhou. Eu ganhei agora, hein, pai? Ganhou o Brasileiro de 2016. Ele ganhou o Brasileiro de 2000. Então, ó, tava impedido lá. Tava impedido. Tava impedido. Vamos ver. Flamengo. Você tava Flamengo. Olha a linha. Olha lá, vamos ver. Tava. Tá. Ali a linha. Tava, parece que tava, hein? Não, aparentemente tá mesmo. Tava. Não, mas não, ele não, tava aquele não, tava não. não, Ele tava não. não. Ele não tava porque ele tava atrás da linha. O Gomes não tava. Que merda. Faz parte. É, não, que se for, não pelo indivíduo ele Bonita a não camiseta tava. do juiz, por sinal. De São Paulo, parece. A cor é. Né? Ó, vem comigo então, ó. Vamos lá, vamos ele falar foi umas coisas campeão aqui. brasileiro em 2016, 2018. Aí ele teve mais um título brasileiro, 2000. Teve 18, aí ganhou 20. 19 foi o Corinthians. Isso. 20. Não, 19 foi o Flamengo. Foi o Corinthians. O Corinthians foi campeão em 17. Tá certo. 15 e 17. Foi 15 e 17. Aí foi 19, foi o Flamengo. 19 Flamengo, 2020 foi o Palmeiras de Palmeiras novo, de 2021 o O Galo, Galo. Aí 22, 23 foi o Palmeiras. 22, que foi 23. o bicampeonato. 24 foi o Flamengo. 24 foi o Flamengo. 25 de novo. Bicampeão Flamengo? Não. 24 foi o Botafogo, né? Impedimento lá. Não, foi o Botafogo mesmo. Botafogo. Olha, o Botafogo campeão, né? Deu impedimento. Ah, que pena! O Feijão, você não mata mais do coração, pelo amor de Deus, hein? Ó, o time tá muito assim. Mas, ó, só, então vamos lá. Ganhou 4 brasileiros nos últimos anos. Aí ele ganhou a Copa do Brasil também. Ele ganhou em 2015, depois ele ganhou de novo contra o Santos. Não, em 2015 ele ganhou contra o Santos. Que foi quando o Dudu veio, 2 gols do Dudu. Isso, ó, então. Na final, foi 2015. 15. Foi antes do. 15 foi quando começou a gestão do Paulo Nobre, depois volta da segunda divisão, né? Sobe da segunda divisão, fica 14, que tem aquele ano que quase cai de novo, que o Santos salva o Palmeiras na última rodada. Olha isso. E aí 15 começa essa virada na história do Palmeiras. Virou Aí chave. ganhou a Libertadores 2020 e 21. 20, 21, foi no mesmo ano, por causa da pandemia. É, mas referente a anos Sim, diferentes, referente a né? anos diferentes. Mas isso aí é incrível, mas só lembrando, pessoal, o Palmeiras ganhou duas Libertadores no mesmo ano, porque a Libertadores de 2020 foi referente jogou em 21, final. mas referente a 2020, É. né, que foi contra o Flamengo.
Não, foi contra o Santos. Santos 2020, verdade, Santos, 21 o Flamengo. Que inventou lá em Montevidéu, lá que a torcida do Flamengo ficou quieta. Rapaz, ficou no cheirinho. Ficou no cheirinho. Aí, ó, tá ali, ó. Então, obrigado aí, Fê. Ó, 2020 Flamengo, ó, 21 Atlético. Sabe o que é estranho, gente? Falar, o futebol brasileiro tem as suas peculiaridades. Ó, vou explicar para você, André, por quê? Por quê? Porque o Atlético, ele foi o primeiro, inclusive o Atlético tem uma estrela em cima do símbolo. Você sabe o que é isso aí, Feijão? Sim. Referente ao primeiro campeonato brasileiro de 71. 71 começou o Campeonato Brasileiro. Exatamente. 71, certo? Aí ele Eu nem ganhou, nascido ainda. ele ganhou em 2021, 50 anos depois. Aí ele comemora o tricampeonato, Como assim? porque a CBF reconheceu um título de 1937. Exatamente. Jogou Ó, com o time tá da aqui, ó. Marinha, mano. Olha lá, ó, 37 aqui, ó. Eles jogaram com o time da Marinha. Vocês têm noção, gente? A CBF é uma vergonha que não tem O tamanho. Bahia em 59 também. Não era brasileiro, era Taça Brasil. Exatamente. Contra o Santos Olha lá, o Superé. Palmeiras ganhou Taça Brasil. Taça Brasil e o Robertão. E sabe que eu fico indignado? Porque vários títulos desses clubes grandes aí eram 4 jogos, gente. Porque o time do Norte, do Nordeste, ele disputava um campeonato gigante. 15, 20 jogos para chegar na semifinal. E se ele perder a semifinal, ele já estava fora. Então você vê, o Fortaleza foi 2 vezes vice-campeão, o Bahia foi vice-campeão, o Náutico foi vice-campeão. Vários clubes grandes do Nordeste não tinha como... E tanto é que começou essa várzea, o que aconteceu? Fortaleza, Ceará e Sport entraram com uma representação na CBF para reconhecerem os títulos do torneio Norte e Nordeste daquela época que eles ganharam esses torneios. 69, 68, 69 e 70. Se eles forem reconhecidos, vão ser campeão brasileiro de novo. E digo mais, 1986, Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Se você puder, Feijão, coloca para nós aí. O amarelo da época, né? Não, 86. 86 foi assim. Tinha a segunda divisão e chegou numa fase de mata-mata que tinha quatro chaves, 4 grupos. E cada campeão do grupo ia para a semifinal. Ia até a semifinal e depois a final. O que aconteceu? Não deu tempo por causa do calendário. Aí ficou 4 times campeões dos módulos, das chaves. Olha O que aconteceu? Eles entraram numa representação com a CBF e conseguiram. Inter de Limeira, 13 da Paraíba, Criciúma e o outro clube eu não me lembro agora. Entraram e ganharam na justiça, vão ser reconhecidos campeões brasileiros da segunda divisão. 4 campeões. Nossa. E vou te dizer mais, olha só a loucura com o futebol brasileiro, como é uma várzea. 2000, vocês lembram da Copa João Avelange, que foi o Campeonato Brasileiro? A arquibancada Lá em São Januário. Quem foi o finalista? São Caetano e São Caetano. Você sabe o que é mais louco? Sabe quem foi o vice-campeão da segunda divisão naquele ano? O São Caetano, que perdeu para o Paraná Clube. O time foi vice-campeão da primeira divisão e da segunda divisão no mesmo ano. No mesmo ano. Caramba, 2 vice-campeonatos. Esse, mano, pode procurar aí. O São Caetano gostava de ser vice. Você tá vendo? Gostava. Ele foi ser campeão. Com Jair Pisserni. Jair Pisserni. Não, foi com o Maurício Ramalho, hein? Como ele disse, acho que foi em 2004 que ele foi campeão paulista. O resto ele foi sempre vice. Sim, então, mas o Jair Pisserni foi o técnico. Ele subiu a segunda divisão, né? Mas só que mais louco de tudo, ele foi vice-campeão da terceira no ano antes. Então, gente. Subiu um vice. Ele foi vice-campeão da Libertadores, mas ele foi vice-campeão brasileiro também em 2001. Perdeu 2001, perdeu para o Atlético Paranaense. Exatamente. Aí foi o penúltimo campeonato com mata-mata, em 2002 foi o último, o Santos ganhou do Corinthians, né? Os últimos meninos da Vila. E aí, em 2003, passa a ser o título com pontos corridos. Mas, gente, você imagina, olha essa maluca. Gente, é muita loucura, né? Aí, o que está acontecendo? Vou mais além. Eu vi uma matéria dizendo que a Portuguesa também vai pedir reconhecimento de títulos do torneio Rio-São Paulo como Campeonato Brasileiro. Porque eles entendiam que era o campeonato mais forte que tinha. Nossa. Nos anos 30, né, tinha o torneio Rio-São Paulo. Sim, ele aconteceu nos anos 30, depois um pouco nos anos 50, um pouco nos anos 60 e voltou em 93. O Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians. Exatamente. E aí, tinha ano que não acontecia, né, esse campeonato. Não era regular. Não era regular. Eu acho que o último que aconteceu foi em 2002, com o Corinthians ganhando de São Paulo. O último jogo foi 1-1. Eu acho que foi isso mesmo.
E aí o que acontece? Gente, o futebol brasileiro tem essas loucuras. Teve ano que o campeonato, o torneio de São Paulo, teve 4 campeões. E aí fala da taça de 87. Das bolinhas. Da taça das bolinhas. Fica pro São Paulo, vai pro São Paulo, que foi o Penta, né? Vai pro Flamengo. O Flamengo jogou. E aí de 87, na justiça, o campeão é o Sport Recife. Então, teoricamente não, se for seguir a lei fria da CBF, o Flamengo não tem 9 campeonatos brasileiros. Tem 8. Mas a mamãe Globo não deixa, né? Não, jamais. Sabe, então essas coisas, cara, assim, eu gosto de futebol pra caramba, eu gosto muito, principalmente os títulos de categorias de inferiores, Série D, C, Série B, eu assisto muito Copa Norte e Nordeste, que agora é a Copa Nordeste, Copa do Nordeste, e em cima agora a Taça Norte, voltou, que era a Copa Verde. Sim. Que eram os times do Norte, Centro-Oeste e o time do Espírito Santo. Porque time do Espírito Santo não existe calendário para eles. Existe agora a Copa Verde, né? A Sul-Sudeste, que vai ter agora, vai começar esse ano e vai ter os times do Espírito Santo. Nossa, tô falando pra caramba hoje. Corta eu. Virado hoje. Não, mas é porque eu fico muito. Nossa, muito legal. Não, é legal, mas não dá uma raivinha, cara, CBF? Porque eles não organizam isso, cara. Bagunça. Não, bagunçado é coitado mas do agora atleta. Não, e coitado do atleta, né? Pois é. Vamos lá. Coitado do atleta. O Flamengo ganhou tudo ano passado. 7 títulos. Porque agora você vai pro Mundial, você ganha o primeiro jogo, é um título. Você ganha o segundo, é outro título. Ganha do... o primeiro é o Derby das Américas. É. Depois é o Charge Cup, né? Mano, o que vai ter de time brasileiro e sul-americano reivindicando essa taça, mano? Falando que é mundial. Não, dizendo que eu quero essa taça aí, porque é uma taça, mano. Querendo ou não. Quando o Corinthians ganhou do Al-Ahly na semifinal lá do 2012, é uma taça. Vamos pedir também, pô. Se essa várzea... Se essa vale. Né? É uma várzea, isso aí. Ah, não, gente. Mas aí, sem zoeira, a CBF, ela abre muito precedente, sabe, Ivan? Eu fico puto com isso, cara. De verdade. Como é que vai reconhecer um título de 1937, mano? Não era futebol, era várzea, era amador. Sabe, não dá, mano. E outra, jogou com o time da Marinha. Não é zoeira que eu tô falando, é a Liga da Marinha. E foi considerado um campeonato brasileiro. Pelo amor de Deus, gente, sabe? Eles falavam que o campeonato... porque a Portuguesa disputou esse campeonato também. Ela tinha sido campeã paulista em 36. Então pegou o Rio São Paulo, né? O campeão, que foi o Fluminense, o campeão paulista, que foi a Portuguesa, o campeão mineiro, que foi o Atlético. Eu não me lembro quem os outros times assim de cabeça, não lembro todos, mas, pô, gente, pelo amor de Deus, cara. Agora vai tirar par ou ímpar, ganhou, vai ser campeão, cara. Tirou o Joquecô ali. No Brasil, nem o passado é definitivo, cara. Não. Os caras estão redesenhando o passado. Para com isso, é muito chato isso, cara. Eu fico muito puto, cara. E esse Novo Horizontino, gente, não é o Novo Horizontino dos anos 90, viu? Aquele Novo Horizontino que foi vice-campeão paulista, também tem Grêmio Novo Horizontino, ele faliu. Não existe mais. Esse Novo Horizontino é outro. Olha como ele já chega estruturado, gente. SAF, né? SAF, pois é. SAF. Mas, viu, vamos falar um pouco vocês aí, porque eu tô monopolizando aqui, desculpa. Tem mais mensagem aqui, mas eu só vou ler depois. André, faz uma pergunta pro Ivan. Mas que só eu que tô falando aqui, só eu mesmo. Não, ele fala pra caramba. Depois eu que falo pra caramba. Nossa, é igual do microfone, né? Depois sou eu que falo pra caramba, né? Gosto de falar. E futebol ainda... Até seca a goela do bicho. Ainda bem que tem bastante água aqui nesse copo, porque esse copo é muito bonito do Spider-Man. Spider-Man. Vambora. Evan, conta mais um pouco a sua história, as competições mais que te levou, mais emocionante da sua carreira. Cara, tem história, hein? Tem. Os perrengues. Eu acho que o que mais me marcou, o que mais marcou, e isso eu sempre até foi tema de uma apresentação que eu fazia nas escolas, né, um tempo atrás, foi uma etapa da Copa. A prova foi na cidade de Itatiba e, cara, isso me arrepia só de lembrar até hoje. Eu vinha de uma lesão, 2-0? Não. Feijão! Eu tinha sofrido uma lesão
de um acidente de bike num treino. Eu tava fazendo a estrada velha lá de Águas e eu caí e fraturei. Tava muito rápido? Não, 60 por hora. Nossa senhora. Virei carne moída, bem dizer, no asfalto. Jesus. Ralou legal. Machuquei cotovelo, trinquei a crista ilíaca, então tinha dificuldade para correr, não conseguia correr. E os médicos falaram que aquele ano era um ano para esquecer. Campeonato. Isso foi no começo do ano? Foi no comecinho do ano. Tinha tido 2 etapas da Copa, 3 etapas, acho. E assim, a gente tem um período de pausa entre maio a setembro, por conta do inverno, né? Ser mais frio, então não dá para fazer competição nesse período, por conta da temperatura da água, né? E a gente estava nesse período de pausa, de intervalo, de meio de estação. E durante o treino eu sofri um acidente, sofri a queda. Me machuquei, não conseguia correr, não conseguia fazer nada, tinha muita dor. Tanto é que eu fiz uma prova antes de saber que estava com a lesão. Eu tinha tido a queda, mas estava tranquilo. Fui para a prova, fui correr. Achei que só tinha ralado. Cara, a hora que eu fui correr, para aquecer, eu já senti que não estava legal. Não estava conseguindo correr, pôr a perna no chão. Falei, puta, e agora? Aí eu falei, meu... E eu pensando nos pontos da equipe, falei, cara, não posso abandonar aqui hoje, eu vou fazer o que dá, vou mais devagar e tento recuperar na bike, tento terminar, porque se eu terminar eu pontuo. E fiz a prova ali no sacrifício para pontuar. Depois ali fui fazer exame e vi que estava com a fratura. Era uma trinca. E dói pra caramba, hein? Osso, doía dói. muito, doía muito. Livre, dá uns choquinhos. Vai dando choque, vai irradiando e não conseguia fazer nada. Aí eu tive que fazer o tratamento, não dava para engessar, porque é quadril ali, como que você vai engessar o quadril? Não tem como. Nossa. Então era só calcificação, tomar cálcio para calcificar e fisioterapia, pai. Fisioterapia arrepiada. Lugarzinho chato pra machucar, hein? Chato para machucar, chato para cicatrizar, né, para calcificar de novo. Mas eu falei, não, vamos focar na fisioterapia. Fisioterapia todo dia e ganhar alongamento e forçar para romper a fibrose ali, para poder voltar a competir quanto antes. E em 3 meses a gente ficou bom para poder Caramba, então esse intervalo aí foi serviu para me recuperar. Providencial. Foi providencial. E voltei a treinar também. Estava treinando já, falei, pô, vai dar bom, né? E a prova começa a prova num domingo que tava meio frio ainda, né? Porque era mudança de estação e tava chovendo, cara. Tudo para ajudar. Tudo para ajudar. Mas beleza, comecei a prova, tava bem, tava entre os líderes, na categoria minha tava em primeiro. Entrei no ciclismo, na época eu fazia o sprint. Já tinha corrido 2,5 e tinha 20 quilômetros para fazer de bike, né? Na rodagem ali da bike. Na primeira volta, estourou ela da corrente da bike. Falei, puta que pariu, e agora? Fodeu. Que largo, hein? Largo? Pelo amor de Deus. Eu falei, puta, e agora? Aí eu vinha passando o fiscal, falei, viu, se eu empurrar a bike, eu posso terminar a prova? Porque eu, mais uma vez, pontos para a equipe. Importante. É por isso que eu falo que a gente... Sempre pontuar. Sempre pontuar. Pensando em Independente da equipe, colocação, né? pensando em equipe. Vamos pontuar. Se eu terminar dentro do tempo da prova, vale? Vale. Mas você vai fazer como, Cabai? Posso empurrar? Pode. Posso só trocar a sapatilha na transição, pôr o tênis? Falei, pode sim. Aí fui descendo no embalo com a bike nas partes de descida, né? E quando não era descida que pegava a subida, eu saía empurrando. Então, foi. Fiz os 15, empurrando a bike. Depois eu corri mais 5. Que bagulho de cinema, mano. De cinema. Aí, pra minha surpresa, na última volta, quando eu tô chegando, começa aquela chuvinha fina. E eu sempre me inspirei muito no Ayrton Senna, cara. Pra mim o Senna era meu ídolo máximo ali no esporte. E eu sempre gostava de me concentrar vendo corrida dele ou vendo trechos de entrevista, de vídeos motivacionais que o pessoal fazia com falas dele, né? E, cara, aquele dia eu falei, pô, mano, o Senna não ia parar. Eu não vou parar. Né? Eu quero ter
essa garra dele. E eu comecei a pensar nele, cara. Pensar nele, fazendo a prova naquilo que eu tinha me concentrado, porque a minha concentração era assistir os vídeos dele. Eu tentei buscar aquela energia. Quando eu tô chegando, que eu aponto na linha de chegada, os caras no pórtico, tava todos os atletas em pé esperando para chegar. E os caras botaram o tema da vitória do Senna. Nossa. Porra, mano. Que da hora. Foi muito da hora. A hora que eu cruzei a linha de chegada, eu tava com a mão cheia de graxa, eu levo a mão pro rosto, porque não tem como você não se emocionar com aquilo. Pra enxugar as lágrimas, pra tirar as lágrimas do olho, o cara bate uma foto minha aqui, ó. Não, pior, ficou a capa da competição. Caramba. Como superação. Que da hora, cara. Que da hora. Nossa, e isso... E eu até, depois, lógico, fiz uma moldura da foto, do quadro, né, que eles fizeram. Ficou muito legal, eu tenho guardado em casa isso. E, cara, toda vez que eu olho aquilo, eu falo, pô, meu... Eu tirava umas coisas de onde, não sei, tinha uma força que eu tirava para fazer as coisas que era demais. E são coisas que vão marcando, né? E isso aí, pra mim como atleta, eu cheguei em último na prova. Mas foi a maior vitória minha dentro do esporte. Esse momento que da hora, né? É a prova. Cara, ganhei muita prova, peguei muito pódio, tenho muito troféu em casa. Mas se você perguntar pra mim qual valeu mais, foi essa prova aí. Não, sem palavras. Sabe o que é legal? É legal porque assim, cara, o atleta, ele não é só resultado. Não. Ele é superação acima de tudo. Acima de tudo. Porque, querendo ou não, você quer se superar. Né? Todo dia você se supera. Você mesmo, né? Não é o adversário. Não, é você. Superar eu mesmo. Eu mesmo. Né? E todo dia, né? Todo dia. Cara, pô, bacana demais, isso é louco. Isso é fantástico. E ao longo desse ano aqui, cara, 2026, vocês estão projetando essa Copa Peixinho que vai começar? Tem outras coisas... Segundo semestre, né? Rocha Neto. A gente sempre faz, a gente gosta muito de participar da Rocha Neto. Né? Por enquanto, são o masculino que temos. Temos também a intenção de começar o amador, né? A gente gosta muito disso, né? cara. A gente tá que legal, cara. Querendo colocar o sub-20, a gente está estudando como a gente vai formular isso ainda, mas a gente já começou a montar o elenco, então vai ficar bem legal aquela ideia sua de líder de torcida lá, fazer o bandeirão lá. Fazer os pomponzinhos. Fazer a bagunça lá na arquibancada. Bacana demais. É importante, né, cara? A gente tem... criando identidade também, né, Exato, cara? Né? Exato. Além se a gente não dá saída para os meninos para clubes, então vamos ter um amador para a gente, por que não jogar aqui? Testar eles. Exato. Esse campeonato nosso é forte, O campeonato nosso é forte. Tem os campeonatos da região também que dá para a gente trabalhar com eles. A gente vai representar a cidade também nos jogos regionais, né? Que bacana. Com o time, tanto no futsal quanto no time de campo também, nos mini regionais também. Então assim, tem agenda, tem bastante coisa aí com os meninos para trabalhar. As meninas, a gente está aí visando esse festival do campeonato, festival da Federação Paulista, né, levando elas como uma primeira experiência em nível de competição. E é campo? Campo. Reduzido, né? Campo reduzido, mas é campo. Pô, é bacana demais. Ó, vou ter que ler aqui, não tem como não ler as mensagens que mandam. O desgramadeiro ele coloca. Só pra ficar olhando. Pescoçando, André. Só pra você. Só pra ficar com gostinho. Só pra tirar sua atenção. Vou pôr meu telefone um pouco mais distante para poder entender, mais ou menos. Ó, o Carlos Ferreira mandando aqui. Parabéns a todos os participantes do podcast de hoje. Obrigado, aí, Carlos. Valeu. A Laís mandando um beijo para você, aquele obrigado, meu bem. Hoje tem. Aí o cara. Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! Não, hoje sim! Não, hoje sim, sempre sim, né? Aí o Carlos, que é o Carlinhos, está mandando aqui, ele mandou mensagem, gente boa demais, Carlinhos. Mas não o Carlinhos do São Pedro, o Carlinhos que andava de skate. Sangue bom. Tá, ele colocou o filho dele, o Felipe, tá fazendo Muay Thai, tá treinando com o Fofão, da hora pra caramba, gente. E aí tá mandando aqui, ó. Pênalti contra o Parmeira, kkkk. Foi aquele pênalti que o cara... Fala oi pra mim, oi pra você, Carlinhos. Daí ele falou assim, defesa. O cara pegou no meio, pô. Desgranhenta, nem pra pôr no... O Carlos Miguel já é grande. Vamos grande. Cima do carro. 2,4 de altura. Vai batendo nem aí, também força a amizade, né? Vai, Corinthians, vai! Bateu.
Mal pra baralho. Aqui, a Dona Conceição mandando boa noite, turma do bem. Deus abençoe. Obrigado, Dona Conceição. E a Gigi, aqui a Gi, que trabalha com vocês no Projeto Feminino. Tá. Foi minha aluna no projeto de skate. Né, Manual Perfeita mandando aqui, vai Corinthians, isso mesmo, Gi, vai Corinthians nóis. sempre. É nóis. E aí o Gustavo mandando aqui, Resende alto nível, parabéns amigos, obrigado de coração, Gustavo, você é lindo e a gente quer você aqui com a gente. Com certeza. Aqui com a gente, né, não é assim. E, bom, estamos chegando ao final do programa, né, Feijão? É? É? Não tô nem sabendo. Então, foi vem rápido, hein? aí. Cara, foi 1h40 aqui, ó. Uma resenha e tanto, hein? Pô, mas muito bacana. Gostoso, Sabe o que eu né? acho que seria legal um dia, André? A gente juntar dois, Não. três. Desculpa. Perdão, Ah, não. cara. Ah, De não. verdade. 0? Não, eu não quis interromper você, Cri. Pronto. É que você falou, sabe que é bacana? Eu falei, putz, o Cri vai falar que ele queria fazer um programa de cueca. Putz, vai colocar aquela ideia maluca dele. Por isso que eu interrompi, Cri, perdão. Eu só faria o programa de cueca se eu fosse pôr uma cueca de crochê. Tá. Você acha que ia ficar bom? De elefante. Vai ficar lindo. Elefante? É, mas a tromba é pequena. A orelha. Como tá a orelha? Verdade, poder que eu a perna, garoto. Só pena, velho. Vai falar mal dos amiguinhos, te castiga. A providência divina é relâmpago. Ele não sabe se chora de dor. Não, mas de verdade. Juntar uma galera e fazer uma resenha assim, cara. Isso é Sabe, bom, pegar, hein? tipo assim, uma galera que jogou futebol aqui em São Pedro. Tipo o Leandrinho, cara. Leandrinho tem Pô, o resenha. Leandrinho tem 6 títulos de campeonato amador em São Pedro como goleiro. É o que mais ganhou, cara. Verdade. Pegar uma resenha com o Leandrinho, cara. E chamar... O Leandrinho chamar um jogador, tipo o Pedrão Furlan. Sabe quem, cara, que quer vir aqui falar de futebol, resenhar mesmo, contar sobre os títulos de 85 pra cá, eu sei de tudo. Macarrão, cara. Boa ideia. Macarrão. Quer vir Vamos chamar aqui? um dia o Macarrão. Exatamente, pô. Trazer o Macarrão vai ser bom. Mas pra Muito. contrabalancear o Macarrão, que é Isso. só zoeira, tem que É. ter um cara certo que não Leandrinho. Tem, cara. exatamente. Vamos marcar isso aí. Vamos Você alinhar. fala com o Macarrão? Puxa, todo dia. Fala com o Macarrão, a gente fala com o Leandrinho, cara. Legal. Nossa, o Leandrinho de quarta-feira se orar, ele pode, não pode? De quarta acho que não dá treino, pode. De quarta ele tá livre. Se ele estiver no clube, ele tá livre. Então, cara, puta cara fantástico, Sim. joga pra caramba, Já gente manda um boa. convite Mano. pros caras agora aqui. Fala, ô Jéssica, deixa ele vir, você pode ficar esperando ele aqui. Libera. Pode ficar dentro do estúdio, se Você pode quiser. ficar dentro do estúdio, mas quietinho ali, tá? Ele vai falar de futebol. Brincadeira, Jéssica. Mas legal, pô, o cara, gente boa demais. Mas, ô Ivan, como é que tá a sua agenda, irmão? Porque, pra finalizar, vai. Cara, tá. Porque assim, você tá todo dia, cara. Não, foi difícil, meu cara. Então, cara, é todo dia, difícil. cara. Como é que tá a sua agenda? Segunda, Eu tô, tal coisa? eu tô tentando dar uma tirada de pé. Difícil, Tá né? difícil. Porque de manhã começa a personal. Aí também tô como instrutor lá na Panambianca. Então tem aula tô dando aula de funcional de segunda, de quarta, quarta não, terça e quinta, 6 da manhã. Aí 11 horas eu entro no salão, fico até as 4. Saio, vou pro SESI. Começo a dar aula de natação. Esses horários livres da manhã já tá tudo ocupado com personal. Então é personal. E você dá personal lá na Lá na Panambianco Panambianco mesmo? também, Então, a agenda da manhã tá fechada lá. À noite, futebol feminino, né? Terça e quinta? Terça e quinta. Das 7 às 9 das da 7 noite? às 9 da noite e volto pra Panambianco de novo, dar aula até 11 horas. Caramba. Então, Você tá assim, zoando, cara. É, O cara tá demais. Você acorda 5 horas? 5 horas. horas. A gente até fez um vídeo que até ficou muito engraçado, porque Tinha parecia que mandar um pra meme. nós. Tem que Mas falar. tá no Instagram da academia. Da hora. Era um meme, mas não é um meme. Era a minha rotina mesmo. Mas filma agora na horizontal e manda pra nós. Manda pra nós. A gente faz, né, André? Você põe pra rodar? Autobots, vamos rodar. Eu vou mandar o link. Faz pra isso vocês. amanhã. Ficou muito legal. Porque Faz assim, amanhã. Mas faz amanhã de novo. Cai de novo. quarta-feira. A gente manda passa na na quarta. passa semana que vem. isso. A gente passa. A gente passa quarta-feira. Passa, Feijão. Ou na O hora. Feijão falou que passa. Feijão que manda. mas Feijão é o assim, boss. É o boss. Graças O a Deus. boss tá aí, ó. Tá aí. O boss tá aí, ó. Viu que eu não mando nada aqui. Uma correria bacana. Correria boa. Legal, cara.
E aí você vai de segunda a sexta esse batidão. E final de semana tem as trilhas também com o Sandro, do São Pedro. Outro cara bom pra trazer, o professor Sandro, hein, mano? Esse aí é bom. Nossa, que cara fantástico, viu? Sou fãzão do Sandro, cara. E vem cá, você dorme que hora, meu querido? Você dorme que hora? Então, não tem como, né? Meia-noite. Tem um clone seu? 1 hora, acorda 5. A filha dele nem corre, você tem que parar. Ô, tadinho, hoje você pode brincar 2 minutos comigo? Nossa, nossa, papai tem que ir no programa, mas eu volto cedo, tá? Tadinho. A hora que eu chegar, eu que brinco bonitinho. com você. Com ela e com a Molly Fernanda. Com ela e com a Molly Fernanda. Sabe quem é a Molly Fernanda? Não. É a cachorrinha dele, uma Beagle. 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 É a coisa mais linda, né, cara? Dá vontade de morder. Você morde ela? Aperta a orelha dela. Ela é muito bonitinha, Feijão, você não tem noção. A Molly Fernanda, porra, é linda, Ela é cara. gerente do Bointosa, cara. Ela manda, né? Ela manda lá. Ela manda, né? Ó, e o Gustão deu risada aqui. O Gustão gosta da zoeira, né? Bom, ô, Ivan, suas considerações finais, quer mandar mensagem pra alguém, quer agradecer alguém? Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite de poder estar aqui hoje. Sempre um Pra prazer. gente é uma honra, né? Sempre um Né, prazer Feijão? estar Poxa na companhia de vocês. Mandar um beijo pra minha esposa que está assistindo a gente, Ai, pra Maria Senhor, Júlia, Panha. né? Pra Luciane e pra Maria Júlia, que estão lá em casa assistindo. Um abração para todo mundo aí que mandou mensagem, que participou do programa com a gente. E é isso aí, a próxima vez aí que vocês precisarem também estamos à disposição. Dura achar, Vamos marcar o programa. Sabe o que ele falou pra mim? Então, vamos lá? Não. Tem que ser essa quarta-feira, que as próximas quarta-feiras, cara. Então, mas é complicado. Você vai ter que fazer, sabe o quê? Colocar um aparelho em GPS mesmo. Quem que sabe onde vai estar, vai lá e pega ele. Tá falando, sabe lá, Paulo, é chamada remota. Vocês ligam, eu ligo o foninho, pá. Mas ele lá, dando treino. Aí ele fala assim, só um minuto. Cara, não, é 10, ó, tá no 9. 9 de novo, faz certo, meu, não valeu. Não, mas é bacana. Eu sei que é corrido, mas é gratificante porque você tá fazendo aquilo que você ama, né, cara? Sim, com certeza. É aquela, quando a gente faz o que gosta, o dia vira noite, a noite vira dia e acabou. É da hora, não cara. tem, Vou falar real pra não você. tem tempo. Ó, ontem, André, eu dei aula para as crianças de manhã e de tarde. Aí de tarde, a segunda aula tinham menos crianças, porque a gente tá voltando agora também, né? Os projetos da prefeitura na grade da Secretaria Municipal de Esportes. Então, todas as escolas estão voltando, né? E aí tinham menos crianças, eu falei, viu, posso andar de skate com vocês? Falaram, pode. Cara, eu andei com as crianças lá, eu fiz uma linha, que é a rotina de skate, uma das mais legais dos últimos tempos. Tava até comentando com a minha namorada. Cara, muito bacana, sabe? Porque, e conversando hoje com a gente foi fazer uma visita numa escola, tava eu, o Daniel Sepúlveda e o Aldo enfermeiro, né? E a Vitória. Eu falei, cara, fiz uma das melhores linhas de skate, me divertindo, porque eu gosto de fazer aquilo, sabe? De estar com as crianças, de andar de skate, me divertir. Então, quando a gente faz o que a gente ama, a gente vive de verdade, vive com prazer, cara. Então é muito bacana. Bom, suas considerações finais, Andrezão, seu lindo, maravilhoso. Ivan, nós agradecemos a sua presença, sua história, seu exemplo de vida, né? Obrigado, você é um grande pessoa, foi que me alavancou quando eu cheguei aqui em São Pedro, né? A gente fazia nossas corridas. Eu organizei corrida com esse rapaz. Esse cara ele é bom nisso também, né? Uma história do Andrezão uma vez, quase deu prejuízo pra mim na prova, rapaz. Tá vendo? Conta sua resenha aí, vai. Nós gostamos dessa resenha. Tem como a gente terminar sem saber o que eu tô pensando. Tava legal pra caramba, tava legal. Finalizar o programa, o cara me lança uma bomba dessa. Fake news! Peraí. A gente não pode finalizar sem contar essa história. Conta pra gente, por favor. Eu não sei se é bom ou ruim pra você, mas a gente vai ficar sabendo. É meio ruim. Nosso campeão, a gente temos que ter. A gente tem que ter um trunfo. Vou mostrar o zap aqui, ó. Tirar da manga aqui o zap. Conta pra nós, Ivan, por favor. Tá, eu esse cidadão, um sábado à tarde, eu tava fazendo uma prova lá na Serra. Aí tá eu esticando o backdrop, pá, 2 metros e pouco de altura. Falei, Andrezão, sobe na escada aí, ser mais alto, né, cara? Não foi escada. Foi na escadinha. Foi uma escadinha. Era uma escadinha pequenininha que eu tinha, de 4 degraus. Por favor, continue, tá bom, pai. Eu tô imaginando o que pode ser. Porque
bicho, quase 3 metros de altura, foi subir na escadinha pra amarrar o forca-gato lá em cima, assim. A escadinha virou, filho. Eu só vi um cidadão, mas virando com as 4 pra cima, assim, ó. Derrubou o backdrop, caiu com a escada. Falei, pronto, matei o negócio. Aí o bichão levanta. Ô, caralho. Tudo torto. Tudo torto. Que maravilha. Levanta tudo torto. Videocacetada. Foi uma videocacetada. Caramba. E eu preocupado achando que ele tinha se machucado. Mas foi só a zoeira. Foi zoeira depois, né? Olha que pena, cara. Eu nem Olha, tipo o Marco do Mundial 99. Pô, na hora que eu vi o bichão com as 4 pra cima, assim, pô. Rapaz, olha. Se tivesse. Quase rasgou o Se tivesse. Sabe o que você pode fazer? Você pode fazer? Reproduzir isso aí na IA. Não é verdade, Feijão? Reproduz pra nós por Corte vai rolar, no corte vai rolar. Vai ter que rolar um corte, né? Verdade. Tem que fazer um corte. Tem como reproduzir na IA? Ah, tem que fazer. Obrigado, olha. Andrezão, obrigado. Olha, fechar com chave de ouro, né? Andrezão, pode continuar suas considerações. A gente vai só imaginando como vai ficar esse corte, cara. Não, fora. Tem outros também, né? Tem. Os escorregas da vida aleatória. Nossa, verdade. Olha lá. Tinha esquecido dessa, velho. Os caras guardam o melhor, eles guardam material pro corte pro final. Teve essa foi legal, essa foi boa. Tá o Andrezão lá no uniforme de São Caetano, um Zuzinho lá, tudo pinta de atleta. Eu e ele domingo de. Não, sábado à tarde. Vamos fazer o percurso, bater o percurso para ver como é que tava a condição do lugar ali onde a prova ia passar, né? E tinha subidinha dos cavalos lá onde passa no Santana atrás do. Atrás de Santana. Atrás de Santana ali, passa por dentro do riozinho e sobe. E choveu caramba aquele sábado, cara. Aquela semana Choveu muito. Fazia quase um ano que não chovia. E a prova nossa caiu um pedaço um dia antes. Um pé d'água, choveu. Leis de Murphy. Choveu tudo que podia chover. Puta, vamos ter que cancelar esse pedaço. Aí não, vamos ter que cancelar, não. Vamos lá ver. Beleza, vamos lá ver. Aí o Andrezão, toma cuidado que aqui tá escorrendo. Na hora que eu olho, o Andrezão já foi. Levantou tudo sujo de barro, tomou-lhe um rolo no barro. E tava limpinho? Tava limpinho. A gasolinha do São Caetano, que é atleta, né? Legalzinho. Do nada, você vê o cara assim, tudo lameado. Você fala, puxa vida, nem parece o campeão parceiro, pô. Cara, vocês têm noção que esse cara aqui, ele é um monstro sagrado do esporte? Não é zoeira, pessoal. É muito da hora saber que simples mortais como a gente pode ser comparado a ele nessa situação. Porque na hora que você cai, filho, vai machucar igual qualquer outro, né? Pô, bacana demais. Ó, o Claudinei Arruda entrou aqui, mandou um grande abraço a todos. Nota 1000, parabéns. Cláudio, obrigado, irmão. Sem palavras. Cláudio, parceirão nosso. Tá fazendo um trabalho muito bacana lá em Piracicaba. Hoje eu conversei com o secretário de esportes, o Roger. O Claudinei é o secretário administrativo de esporte. Estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tem muita coisa boa para acontecer em Piracicaba. E eu fiquei sabendo algumas coisas, fiquei muito feliz. Bom, quer se despedir, André? Pessoal, quarta-feira. Boa noite. Quarta-feira que vem tem mais. E não esqueçam de mandar seus vídeos. Exatamente. Esse final de semana. Tem corrida das mulheres esse final de semana. É verdade. Vou jogar aqui. Você vai mandar? Ó, o Feijão vai colocar a arte aí para que você possa ver. Vai acontecer no domingo, dia 8, né? Dia 8. Dia 8 vai acontecer referente a um mês da mulher, né? O mês da mulher é dia 8, né? Dia internacional. Dia Internacional da Mulher, dia 8. É dia 8. E esse é o mês das mulheres. Então, por favor, né, quem está assistindo aí, participe dessa corrida. Vai ser caminhada e corrida, né? Caminhada e corrida, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes de São Pedro. Então você, que ainda não fez a sua inscrição... A minha esposa vai correr, vai caminhar, vai correr. Bacana. Não sei, vai lá. Corrida e caminhada comemorativa ao Dia das Mulheres, dia 8 de março, às 6h30 da manhã. Concentração e largada às 7 horas em frente à Feira do Produtor, na Santa Cruz. Inscrição solidária, 1 quilo de alimento não perecível. E se você puder, um produto de higiene para colaborar também com o Fundo Social de Solidariedade.
5 km e 8 km, pessoal. Então participe, mulheres. Muito bacana. Agradecer mais uma vez a Prefeitura Municipal de São Pedro, através da Secretaria de Esportes e também do Fundo de Solidariedade. Mandar um abraço para todo mundo. E é o Dia das Mulheres também, né? Exatamente, dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres, que vai ser comemorado. Então participe, eu vou estar lá também, fazer um videozinho. Legal. Depois eu tenho um compromisso em Piracicaba de tarde, vou andar de skate com o pessoal, que vai vir uma banda da Austrália, vai ter uns amigos que legal. skatistas. Vai ter lá. videozinho também lá, Vai ter né? vídeo também, pode Legal. ficar tranquilo. Então é isso. Pessoal, Pega uma entrevista lá com os caras. com certeza, pode deixar que eu Hoje, trago sim, é nóis. pode deixar. Vai ter a banda Vacount, vou lá entrevistar. Isso. Agradecer mais uma vez a todos que mandaram as mensagens, todos que participaram. E lembrando, pessoal, mande pra cá o seu vídeo. Semana que vem vai ter alguns vídeos que eu sei de umas pessoas que vão mandar vídeo pra gente. Opa, então vai ter vídeo pra gente passar. Oi, sim. Agradecer mais uma vez esse monstro do esporte imagina. que tanto representa a a nossa cidade, representa bem, com vários projetos. Aí, Ivan, obrigado de coração, irmão, por ter dividido conosco e com as pessoas que estiveram com a gente todo esse tempo aí, essa resenha bacana, contando um pouco da sua história, só um pouco, que tem muito mais. E a gente vai com certeza trazer você de novo aqui, para a gente poder dar mais risada, contar mais resenhas, né? E contar um pouco mais das histórias. E quando o André cair, tira foto. Mas vai ter montagem, né? Obrigado, Iá, por fazer parte da nossa vida. Obrigado, amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Gente, pessoal, muito obrigado. Em nome de toda a equipe da Nova São Pedro aqui. Hoje foi muito bacana, é sempre muito gostoso, mas o Ivan é um cara que merecia realmente mais homenagem e a gente pôde contribuir um pouquinho, né? Cara, que isso. Contar um pouco da história, os projetos, né? E mandar um abraço a cada um de vocês que assistiram, mandar um beijão pra Lu, pra filhinha também, pra cachorrinha. Lembrando, toda Deixa perto quarta-feira... dele que ele morde essa cachorra. Já falei, eu gosto de morder cachorro. A partir das 8 da noite, na semana que vem, quarta-feira, a gente vai estar aqui de novo, porque aqui é esporte. Até semana que vem. Tchau, pessoal! Pessoal, tchau, tchau.